Fala galera, estamos no ar, esse é o Chega Aí Joe Podcast. Mais um, hein? Mais um, e hoje é um dia muito especial porque a gente está recebendo aqui o pessoal de um business que eu não sei se eu chamo de business, mas acho que é o business mais útil que a gente tem aqui em Atlanta, pelo menos eu acho que vocês Pra fazem nós um brasileiros papel é assim maravilhoso. essencial. Mas antes da gente falar quem é, não, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador, tá aí na tela. i7 Signs, produção, 1, 2. i7 Signs, se você está precisando de um sign para o seu building, luminoso, bonito, camiseta, business Adesivo, card, fala aí, cartão de Gustavo. visita. Esse painel maravilhoso aqui, ó. Não, isso aí é Altíssima janela, isso aí é qualidade. janela, não fala que é painel, não. Foi Senão, feito pessoal, aí pelo nosso parceiro Everton, né? muito bem feito, ficou muito legal o nosso Muito bom. estúdio aqui agora. E pede pra galera se inscrever aí antes que Galera, eu... a gente cansa de pedir pra vocês aí. O pessoal não tá se inscrevendo, não tá compartilhando. O pessoal gosta de ver, de assistir, mas não compartilha. E não curte e não ajuda, né? Free 99, A gente já não falou que é de paga graça, nada. não paga nada. Paga nada, conteúdo gratuito para você saber aí como é que é a vida dos brasileiros Continue aqui nos mandando Estados Unidos as e dúvidas, muitas as perguntas, outras. né? Que a gente vai fazer o máximo possível para ajudar vocês. E hoje, Sophie Noleto, Eu, Débora Noleto Débora Noleto e Sophie e Prado. Sophie Prado. Calma, gente, eu só Mais meti o sobrenome, mas Esse eu aí sei não quem vai é a ter Sophie, corte eu sei não, quem é a viu? Débora. A Débora é o mesmo nome da minha irmã, não tem como esquecer teu nome. E Prado é o nome de uma amiga minha que mora no Brasil também, por isso que eu falei que nem ia esquecer. Esse é o pessoal da Rádio Brasil Atlanta. Uma salva de palmas pra eles. Sejam bem-vindos, meninas. Obrigada, gente. Obrigada. Eu tava sendo bem sincero, eu acho que o que vocês fazem é assim sensacional, porque a gente fica sabendo de tudo agora através da rádio, né? Até as notícias que não envolve brasileiros também, eu vejo que vocês postam bastante coisa e vocês abrem muito espaço para a comunidade brasileira. Eu vejo que nem eu tava assistindo hoje ao vivo, acho que era a Jauana e o... Como é que é o nome dele? O Maico. O Mike, eles falando, né, do luto e o acontecimento, que essa semana foi uma semana pesada, né? Pesado. Fala aí, gente. Foi. Obrigada, primeiramente, pelo convite. A gente Claro. agradece muito. E a gente faz questão de participar e apoiar todo mundo que queira, né, vir pro digital aí, pro audiovisual. É muito legal esse movimento, essa galera começando a aparecer e a gente usar a internet para trabalhar, né, para aparecer aí. Todo mundo fazendo isso eu acho muito bacana, incentivo muito. Nós, né? Porque a gente cavou esse ambiente, assim, querendo ou não, a gente meio que desmatou ele, né? Quando a gente aconteceu, na verdade, a rádio aconteceu, era tudo mato, né? Nessa questão aqui pra nós, eu tô falando da nossa comunidade, não pro resto do mundo, né? Sim. Mas a gente ainda tava engateando nesse sentido, né? E... Fala um pouquinho aí, Quando foi que Sophie. vocês começaram? 2020. 2020. Um dia eu recebo uma ligação da Débora. Do nada. Não, você mandou mensagem, né, amiga? E ela mandou uma mensagem para 11 da noite. Amiga, preciso falar com você amanhã. Aí eu falei, não, né? Você vai falar comigo agora. O que foi? Essas mensagenzinhas aquela para não dormir, né? Mas a imagina. gente não era amiga Nós ainda, não. né? A gente tinha se visto uma vez na vida, porque eu tinha o meu Instagram pessoal, eu era meio que uma... Não era blogueira dona de casa, porque não orna os dois, né? Mas, Sim, amiga. Claro Mas que orna. Dá eu- dica de coisa para e comprar. de aquelas limpeza, eu dava de dica de casa. limpeza. E eu amo cozinhar, né? Eu fiz gastronomia no Brasil. Eu vim pra cá, faltava 6 meses pra eu terminar meu curso de gastronomia. Então eu amo cozinhar. E com 4 filhos, né? Uma mãe Nossa. faz o quê? Cozinha o dia inteiro, né? Então eu cozinhava e eu colocava isso no meu Instagram. Então tinha muita gente que me seguia aqui, de Atlanta, da Georgia, de outros estados, do Brasil também. E eu dava dica disso, de produto, do meu vacuum que eu comprava, no que apertava e saía aguinha e eu limpava o Olha aí. carpete. Daquela turma. Daquela turma. É porque a gente brinca um pouco, eu pego no pé. O pessoal deve ficar puto comigo, né? Mas eu falo, né? Porque às vezes o brasileiro vem pra cá muito em cima do pessoal que gera muito esse conteúdo, né? Vem aqui pra Ross, olha aqui a Ross e mostra aquele tanto de coisa barata. O povo vem pra cá desesperado achando que é só comprar.
Aí quando ele A vê gente que ele, fala. que ele tem que trabalhar um pouquinho pra comprar, ele fala, puta merda, bicho. A gente fala O que eu tô muito fazendo disso. aqui, A gente né? fala muito disso. A gente Porque brinca, tem, né? A gente zoa muito sobre isso. tanto no Instagram quanto no YouTube tem muita gente que faz faz esse os videozinhos conteúdo, falando, sim. olha como é Mas que é porque é conteúdo deposita ruim, tá, gente? dinheiro. Desculpa, tem conteúdos muito Não, bons. Esse conteúdo, até dei uma dica esses dias. Falei, gente, é muito clichê, é muito batido. É isso, é cansativo, né? É paia, já passou essa onda, né? Vamos fazer coisas mais criativas, né? Incentiva as pessoas a pensarem mais um pouquinho. Mas, enfim, eu fazia esse Instagram, eu dava dica de receitas. Gente, você sabe o que é uma mãe cozinhar? Dia a De dia, segunda né, a amiga? segunda, a gente precisa de criatividade para Quantos pensar anos no tem isso? cardápio. Há quantos anos atrás? Uns 3 anos 4 anos atrás. Mas mesmo Né? Que assim, eu ainda comecei- 3, 4 anos atrás é muito tempo. eu pra comecei rede social no- ainda. Sim, eu Era comecei algo em novo, 2018 esse Instagram. E ela trabalhava na Galeto e queria promover a Galeto. Podia ter falado o nome? Pode. Tá, enfim, falei já, né? A gente já existe fez mais, muita já fez propaganda mais, de graça. vai Fez uma mexer. merchan aí pra Não, ela. mas Acabou, já fechou. Depois então da pandemia, infelizmente, fechou. Mas Da Powers Fair, você tá falando? Não. Na Laia da Alfareta. Alfareta. Galera. Era uma Era uma churrascaria. churrascaria. Leandro, você não perguntou pra Sophie se ela tá confortável. Sou. Confortável aí? Tá tranquila? Tinha que... Tô, agora eu tô, né? Porque eles têm cadeiras pra pessoas. Quanto você tem de altura? 1,86. Quanto você tem de altura? 1,95. E você? 1,74. Pra uma pessoa de 1,5 m, que ou encosta ou põe o pé no chão. Então eu preferi sentar igual uma criança e eu tô super confortável, fiquem tranquilos. Eu trabalho assim, Você por tá em sinal. casa, fica à vontade. A Débora tá acostumada. A me Débora é ver alta, sendo- 1,70. 74. Caramba. Eu tenho 1,51. Alguém pode ficar feliz? Ia fazer companhia pra Tem Vanessa, que essa vantagens Vanessa e que tivesse desvantagens, aqui. cara. Eu, às vezes, não tenho vantagem nenhuma em ser alto, porque minha cabeça é toda cortada, que eu bato a cabeça do E no avião? Não, nem fala, a gente Não, voltou. avião. No avião? Vou Ele falar de fala pra avião, vou viajar de chorar. avião, ele fica bravo, Vou porque a chorar. perna dele não Putz, cabe cara. em lugar A gente nenhum. foi Então. pra Carolina do Norte agora, quinta-feira, e pela primeira vez eu voei confortável, que a gente pegou uma cadeira daquelas que fica na asa do avião, que não tem nada na frente. Saída de emergência. Saída de no meio emergência. ali, aham. Nossa, foi a primeira boa viagem que eu fiz de Mas você avião. foi na essa. janela? Fui não, fui na. Corredor? Na volta eu vim na janela, na ida eu fui no corredor. Eu sou aquela pessoa que senta na janela e fica de pé ali mesmo. E não bate a cabeça. Não, pra E mim é nunca horrível. bato meu joelho. Gente, tem muitos tem benefícios. vantagem, tem, Muitos, né? muitos. Todos têm. É bom ser baixinho também. É vero. O que você tá falando? A gente tava comentando nosso primeiro encontro. Isso. Aí ela me convidou pra fazer o... Fala aí um pouquinho, Sophie. Então, Que- eu tava por que fazendo... você me convidou? Eu sempre trabalhei em comunicação, depois a gente vai falar um pouquinho do nosso passado. Eu trabalhava no office dessa churrascaria e eu tava querendo chamar umas trocas de arroba para promover o restaurante, né? Então acabei procurando alguns brasileiros que trabalhavam com isso, com internet, e conheci a Débora. Aí convidei ela e o esposo para ir estar lá na Galeto, para poder estar jantando de graça, né? Fazer um stories lá da gente. E foi ali que a gente se conheceu, mas não conversamos, só recebi ela no restaurante, agradeci pela presença, aproveite e acabou. Ainda falei, a primeira coisa que eu falei pra você, eu fiz, meu Deus, você é alta, né? Porque eu falei, gente, na internet a gente não tem ideia, né, da pessoa, da altura. Aí depois foi nosso a gente primeiro contato. Se adicionou no Instagram. Sim. E depois dava like no story uma da outra, assim. Mas a gente nunca conversou, né? A gente nunca trocou muitas figurinhas. Agora vai. O que a gente tava falando? Não, mais? aí... Foi assim Como que vocês foi conheceram. que surgiu a rádio? Isso. E aí eu como mamãe, dona de casa, entediada e cansada, né? Como todas nós, estamos juntas. Eu falei, eu gosto muito de rádio, que eu fiz jornalismo antes de gastronomia, e era a matéria que eu mais me identifiquei, né, na faculdade. E já tenho também família jornalista, já vinha convivendo. Tá no assim, DNA, né? Isso. Então eu falei, vou montar uma rádio só pra mim, né? Tipo, eu não tinha pretensões nenhuma. Então eu montei essa web rádio, Rádio Brasil Atlanta, mas eu fazia um programa que eu só divulgava no WhatsApp a minha família. Então, sabe o hobby? Tipo, agora eu não cuido de criança, não cozinho, não é agora, eu vou... Foi um bom treinamento também, né? Vou cuidar de mim, assim, da mulher, né? Da profissional, Algo que é que o você lado goste, que né? Essa da faltava, rotina. né?
da Uma melhorada rotina. na autoestima, pra ver se dava uma quebrada um pouco, né? Aí montei um computador lá em casa, era no meu quarto mesmo, então dava a hora ali que eu ia entrar, eu entrava ao vivo acho que 8 da noite, então eu já mandava só no grupo da família, gente, estou ao vivo na minha rádio, né? Tá certo, Legal. amiga. Tinha um link, tinha um website, um link? Sim, e aí eu mandava, tinha um chat, e então as pessoas me ouviam, né? E aí mandava uma música, um parente que mora num estado mandava música pro parente que mora em outro, e mandava um oferecimento, e era assim. Então eu tava ali, às vezes era só meu pai que eu via, às vezes era só minha mãe, meu irmão, mas enfim, eu tava ali fazendo isso. E aí eu contei pra ela, né? Eu falei, oh, tem uma rádio. Mas E eu já tinha o Instagram pra comunidade da Geórgia, né? Mas eu não tinha pretensão de virar algo, porque na minha cabeça e na minha realidade naquela época, com as crianças muito pequenas, né? Eu não tinha ainda visualizado como que eu ia sair, fazer essa transição de dona de casa e mãe, que já tinha alguns anos que eu estava só nisso, apesar de ter estudado, ter feito estágio, ter trabalhado no Brasil com isso. Mas eu já estava imersa naquela realidade ali, e aqui é muito mais complicado, que eu não Dá tenho... um receio, né? Você fala, pô, não Isso. tô igual no Brasil que eu posso colocar alguém aqui o dia todo, por exemplo, pra cuidar deles, E a gente né? sabe que trabalhar fora para uma família que tem mais de 2 filhos para pagar uma babá, um daycare, é puxado, né, gente, aqui. Muito. Então, quando eu contei para ela, mas eu contei, não sei por que também, Não me sei por deu quê na também. cabeça, porque a gente nunca tinha gente não falado sobre, eu não sabia que ela era formada em rádio e TV, não sabia nada da vida dela. Então, do nada, eu falei, eu quero te contar uma coisa. Ela falou, o que é? Eu falei, aí eu arrependi. Na hora ela Não, eu arrependeu. falei arrependi, porque Acordei, você né, sabe que eu sou toda, né? assim, Passei né? tudo, eu sei, né? Eu sei, amiga. Passei mas tudo, né? Eu sou muito impulsiva. Ela fez, né? quero. Ah, não, depois a gente conversa. Eu sou impulsiva. Eu sou aquariana, né, gente? Eu sou doidona. Você fala as coisas que você vai fazer antes de você fazer. Agora não mais. Agora a Agora experiência ela bate a aprendeu. porta, né? Agora ela tem uma escorpiana do lado que fala assim: para, segura. Agora ela aprendeu, né? Na marra, né? Agora não mais. Mas aí eu tive esse impulso de falar pra ela, olha, eu tenho uma rádio. Porque eu não contava pra ninguém. Era só meu marido e minha família do Brasil que sabia que eu fazia esse programa ao vivo. Né? E aí eu contei pra ela que... Como assim? Aí ela falou, você sabia que eu sou formada em rádio e TV? Eu falei, não. E aí ela contou a vida dela pra mim, né? Foi. Aí eu montei a rádio na mesma semana. Ela Nossa. falou, olha, vamos fazer essa Materializou, né? rádio acontecer. E, gente, era junho quando a gente falou sobre isso. Era abril de 2020. Tinha acabado de dar lockdown no mundo inteiro. Entendeu? Meu marido perdeu o contrato que ele tinha. Todo mundo em casa. Aquela Pode mudança falar. radical, né? Foi. Pode falar um pouco. Não é palavrão, mas antes do palavrão. Pode. Tava na que merda, Pode tava falar na puta merda. que O pariu. Brasil. Puta merda. Esse aqui, merda. Fica à vontade. O canal é livre. O canal já tem lá dizendo que não é pra criança. Então, crianças não assistam se você tá assistindo agora. Muito bom. A gente tava literalmente, né, amiga? Na todo merda, né? E aí. E sem saber o que estava acontecendo, né? Caramba. E foi, Só dúvidas, né? Esse período pra vocês aí foi Foi. só... A única coisa que tinha era incertezas, né? Só isso. E uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Tinha muito. E a gente tinha know-how. Ela, super gabaritada no Brasil. Então, ela falou, vamos montar essa rádio? Eu falei, não dá pra mim. Eu falei pra ela, eu tenho 4 filhos. Você sabe o que é isso? E eu não tenho nenhum. É tipo, você não Aí tá eu falei, dá entendendo. sim. Dá. São ela todos falou- pequenos ainda? A mais velha vai fazer 21, o outro 13, 9 e 7. Ixi, 3 anos atrás era a escadinha. Escadinha, né? Escadinha. Então eu falei pra ela, não tem como. Ela falou, você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai fazer o que você puder. Não vou te pressionar e a gente vai junta. Eu faço mais coisa no dia que você não puder e tá tranquilo. Você vai conseguir. Eu falei, será? Né? Mas ela acreditou em mim, né? Eu falei, então vamos lá, né? Vamos tentar. Aí a gente fez acontecer. Talvez eu não assista a rádio o suficiente, mas eu vejo mais você do que a Sophie lá. Não sei se é porque a Sophie Eu faz tenho mais vergonha.
Não, mas a Sophie, ela é muito do backstage, né? Pra por alguém isso. tá na câmera, alguém trabalhou muito pra alguém tá na frente, né? Então ela é total, ela é produção total, né? Fala aí da sua e produção, amiga. Vocês Isso têm aqui é parte produtora do comercial Marcos negócio Mion, também, né? gente. E vocês têm a parte comercial também do negócio, né? Sim, Porque que é vocês vendem dela muito bem também. o produto. É bem legal, cara. Essa aqui é produtora do Marcos Mion, então ela tem um know-how, ela já Foi. vem gabaritada do Brasil, Essa- de programas de TV, de rádio, de jornal. Então ela já esse backstage que ela faz, Tá essa explicado, produção. viu? Porque, você vê o É, negócio. Vocês são de onde? querido, eu sou a cota goiana da rádio, tamo junto. Eu preciso dela, gente. Essa é a pergunta mais desnecessária que eu sempre faço, porque a maioria é goiana. Eu sou de São Paulo. Aí, gente, eu tenho que ter a cota goiana, que senão não entro na comunidade. Não, é Marieta, né? É o Goiás aqui nos Estados Unidos, né? É, mas a Débora é a cota e me ajuda muito nesse sentido de. Aí eu tô virando um pouquinho, eu tô pegando um pouquinho o trem, o moço. Você não tem sotaque de paulista, Não. mas se você Eu já teve em acho que algum eu não momento, tenho. acho que já foi, já. É que eu acho que convivendo comigo você vai ouvir um pouquinho mais, mas eu falo algumas gírias que o Você já pessoal- fala parquear? Não, Ou tá bisada? não. Bisado, Então você tá bem. Você Tô? não... Isso é bom? É a gíria que a gente aprende com O o paulista é goiano. vou meter o louco, né? O meu, Aí, ó, mano. mano. Eu falo muito, mas eu tento segurar um pouco, mas quando eu tô confortável, sai mais gírias. Com quem eu conviver, eu pego sotaque. Eu tenho isso. Se eu falar muito com ela, eu já pego o jeito dela falar. E agora, a Jawane e o Mike, toda semana na rádio fazer programa, Nossa, ela eu tem um já tô sotaque bem soltando. dos- Já tô assim, bar, guri, que Barbaridade, tchê. Barbaridade. eu converso com ela 10 minutos, Já tá pegando. 15 minutos eu já tô falando igualzinho. Eu tenho isso. É legal, eles apresentam hoje ou foi ontem? Foi hoje que eles fizeram Hoje. do luto. Foi essa semana. Eu comecei até a falar, eu falei, não, já não vou começar o podcast assim, mas Notícia triste, né? essa semana foi complicado. Assim, eu conheci a Anice de perto, eu congreguei na igreja deles e convivi com eles muito tempo lá. Foi um tempo muito bom. E ela era uma mãezona, assim, pra todo mundo, cara. Todo mundo fala. Aproveitando, um beijo pra toda a família, pro Felipe, pro André, Robertinho, pastor João, que Deus conforte o coração de vocês. Foi uma... Desculpa, eu fiquei até emocionado um pouquinho, porque pra mim foi uma pancada. A gente não conviveu muito tempo, mas o tempo que eu passei lá com eles foi muito bom. Então, E Deus abençoe o que a vocês. gente viu é um carinho muito grande da comunidade por ela, pelo casal, pela família como um todo, né? Mas é bem ruim ser a portadora das notícias ruins, né? Muitas vezes a gente recebe algumas críticas, comentários, porque só tem notícia ruim, só né? tem desgraça. Mas ser a porta-voz dessa notícia também não é bom, né? Por exemplo, ontem eu acordei e a primeira coisa que eu li no meu telefone Foi a minha mensagem. foi... Sobre Só o que tinha acidente, outras, né, Mandando, amiga, acorda que o negócio tá feio. Tinha começou cedo. outras pessoas já tinham mandado no direct da rádio também, no WhatsApp da rádio. Então, não é legal você acordar e você ter que escrever algo tão Preparar a pesado. notícia, eu sei. né? Que a informação de vocês é muito rápida, gente. Vocês colocam lá e a gente fica impressionado. Fala, cara, já colocaram isso aqui, ó. Dá uma olhada. Eu tá confesso que rápido. algumas vezes eu olho no canal de vocês primeiro, antes de eu olhar outras notícias. Porque tá bem atualizado, tá bem Você legal. vê que essa notícia chegou em Jornal do Brasil. Foi. Você vê a proporção foi tão grande. Assim, né, a mobilização que causou aqui no nosso meio de brasileiro foi tão grande. Você vê que ela chegou a ser levada pra lá. E teve uma que a gente fez aqui também, em Atlanta, e o pessoal da Record, São Paulo, né, que foi o Domingo Espetacular, convidou a gente para fazer uma... Não é uma collab, né, amiga? Colher o material aqui, né? Fazer as gravações imagens aqui e tal, através da rádio, porque a notícia veio de nós, né? Então a gente foi à fonte, no caso. Isso é legal. Né? Eu pego muitas fontes, mas dessa vez a gente foi à fonte dessa reportagem do Domingo Espetacular.
Então, mas assim, só para deixar claro, a gente também não gosta de ser portadores de notícias ruins, mas às vezes é necessário, né? É um alerta e é o que está acontecendo no mundo, né? Infelizmente o momento é esse, né? Não tem como você ficar só transmitindo flor, né? É o que vocês queriam, né? Você vê toda hora, igual vocês colocaram aquele... Acho que foi uma menina, não foi? Que entrou na escola lá e na escola, aquela escola particular. Ah, do tiroteio, do shooting? Só foi um atirador, vocês também colocaram Foi uma também. menina. Não tem como você não colocar isso. Não, eu não acho que vocês só postam notícia ruim, não. Eu já vi muita Não, coisa... não, é isso que eu quero. Vamos São continuar. notícias Tem importantes, querendo ou não, notícia. tem que pôr. Ontem teve também, além das notícias ruins que tiveram ontem, né? Que foram acontecimentos que eu tinha que noticiar. Também teve a notícia dos ingressos esgotados da Taylor Swift, que ainda vai acontecer o show dela. Ah, e tem sorteios, Entendeu? a gente faz Então tem sorteio. várias Não, coisas. é muito legal, mas é o que ela falou. pouquinho de Infelizmente o tudo. momento hoje, ele tá... Infelizmente, Só a tá gente- trazendo problemas. Com aquela brasileira que foi lá espancada por aquela. Como é que você não vai postar uma coisa dessa? Você também não pode ser omissa também, vocês vão ser Acho que omissos. isso mostra que a comunidade brasileira tá bem grande aqui, né? Porque teve esses 3 que a gente já falou, teve da menina que tava, não sei se era no estacionamento do Home Depot e o cara tentou passar um cartão Sim. pra ela que Foi. tinha uma Substância. foi, Substância. uma substância, uma droga, alguma coisa que O Zanella paralisou também o acho que garçom. falou com vocês Foi, o também, Felipe de alguma também coisa, uma deixou um nota de alerta. dinheiro dentro de um restaurante. jogou um dinheiro no chão. Jogou falou, dinheiro no chão. pega. Aí o então, cara, não é meu como é que você não. não vai passar essas informações? Não, tem que né? alertar. A gente tá tendo uma transição, igual o trânsito. O trânsito esses dias tá cada vez mais piorando. Pra mim tá novidade da situação que tá agora, né? Então você vê que não foi isso. Naquele dia teve vários. Vocês colocaram outro acidente lá em Alfareta também. Um carro capotou A também. gente tá com o repórter agora, né? Repórter Isso que da é legal da comunidade. rádio, que eu posso agradecer à comunidade, é que a gente tem o WhatsApp, né, da rádio, e a comunidade manda pra gente, direto. Ó, teve um acidente aqui na 75. Ó, não tá trânsito, tá não sei o quê. Quando tem... Lembra que choveu muito? E alagou vários lugares. Apartamentos A comunidade alagados. manda... Olha, aqui no meu condomínio, eles acabam usando a rádio para ser um megafone, um porta-voz. Tipo, gente, olha o que está acontecendo, me ajudem. E a gente vê entendeu? muita informação assim, a gente tá deslocando para um lugar para o outro, aí já vê que vocês fizeram rios novos, a gente entra e fala, ó, aqui tá engarrafado, não vamos para lá não, porque a rádio já avisou que tem um acidente, tá tudo parado. E É é muito legal útil, cara. um canal da comunidade, que eu sempre friso que, apesar de ser uma empresa privada, até porque a gente também come, paga aluguel e Claro, tudo, né? sim. É uma empresa privada, mas não deixa de ter o seu lado social muito forte, né? E a gente faz questão disso. Por exemplo, da comunidade ter com quem contar, sabe? Vocês já ouviram falar que a imprensa é o quarto poder, né? Esse livro é antiguíssimo, né? Por que é o quarto poder? É porque você tem algo nas mãos que você pode usar a seu favor. Pode influenciar muito. Ou Muita pro gente. lado bom ou pro lado ruim. é. Ou você pode destruir alguém, Sim. ou você pode Construir. levantar, né? E a gente teve casos já de uma brasileira morando num condomínio infestado. Era barata, amiga? Rato? Rato, ela mandou Rato. vídeo. Então, essa história foi muito, muito interessante, porque eu estava doente, eu fui numa emergência para passar pelo médico, e tinha uma moça do meu lado com a neném doente, aí ela olhou para mim e falou, você não é da rádio? Eu falei, sou. Ela assim, meu apartamento, que eu moro com a minha cunhada, está infestado de rato, me ajuda, não sei o quê. Então, assim, olha que loucura que a gente... Eu estava doente no médico, com máscara, tipo, passando mal. E ela, posso te mandar? E a Débora estava bem, graças a Deus, trabalhando lá na rádio. Aí eu, ó, amiga, tá acontecendo isso, vamos... E aí, continuou. E aí, ela já tinha conversado no office, e o office falou, se vira, contrato tá vigente. Não posso fazer Foda-se. nada. É sério Né? isso? É. Mesmo com Onde que era isso vídeo, mesmo com Já com vamos já, ela já tá pra prova. ninguém alugar nada Era, lá. acho que era em Roswell, se não me engano. Não é na Também- Bentley não, né? Não. Tá bom. Coitado. Não era não. Salve pra galera da Bentley, que é ali, nossos vizinhos ali. Vou te falar, viu? A Bentley só tem brasileiro, cara. Só tem brasileiro morando ali. É impressionante. Chega Aí a eu pedi, quantidade brasileira. eu pedi pra ela, falei, me manda os vídeos, me fala o número do seu apartamento e me dá o número do office, né? Porque eu, como imprensa, Ligado, como né? veículo de comunicação, eu vou perguntar pra eles, olha, eu tô com esse vídeo aqui, cheio de barata no apartamento.
você tem... O que você vai fazer? Porque eu vou fazer uma notícia sobre isso. A gente vai fazer Né? uma Vou denúncia. botar o nome do condomínio e tudo Eu, aí, eu, né? eu Endereço. preciso saber Tem o que prova? vocês têm pra falar sobre isso, porque eu vou escrever sobre isso. E ela com criança pequena, com cocô Isso. de rato na cozinha Eu falei, eu vou inteira. escrever sobre isso e eu vou colocar o vídeo. Aí ela falou, me dá 20 minutos. Como é que pode, Falei, né? tá bom. Aí ela me retornou já com statement, o e-mail, nota pra imprensa. Porque eles Né? estavam cobrando depósito, cobrando A pra multa. ela não podia sair. Isso, pra não sem podia pagar quebrar a o multa contrato. contratual, né? A mulher só quer que detetize lá. Tá melhor do que Celso Russomano, essas meninas aqui, velho. E aí ela me falou, não, ó, ela pode sair. Sem não, multa, não vamos tá tudo cobrar bem. multa. Olha só. Então, gente, Caramba. isso aqui é uma arma que a gente tem Poder. poderosa, Isso né, pra mesmo. gente usar para o nosso bem, a nosso favor, a favor da comunidade, né? E quantas outras pessoas sofrem caladas, tentam resolver os problemas, né, sozinhas. E não tem voz, né? E não tem. E principalmente quem não tem documento, se sente muito acuado, se sente amedrontado. E não precisa, né? Hoje Não vocês precisa. colocaram uma matéria muito legal também da moça que não sabia que ela podia cobrar A Sam, ela, de dinheiro de house clean, cara. Que é ela também fez esse um monte post. de cliente dando cano nela, ela não sabia que ela tinha direito. Ela fez esse post no Instagram dela e ontem ela me mandou mensagem. Falei, o pessoal tá pedindo pra eu passar pra você. Aí eu falei, vamos pôr na rádio. Aí já passei pra Débora, que ela que escreve. Achei muito Queria legal. fazer Realmente, vocês voltar trouxeram rapidinho informação. nisso que você falou do medo do pessoal. Porque eu não tive esse medo todo, mas eu passei por algumas situações com pessoas que me tentavam colocar Medo, muito né? medo na questão de estar aqui ilegal e não sei o que, essa coisa A gente toda. conhece muita gente. A gente não, podia conhece. nem, não podia nem no aeroporto buscar. Não Mas- vai no aeroporto. Não sai de se você casa. for no aeroporto. E também, assim, a gente não influencia ninguém a vir para os Estados Unidos, ficar ilegal, É, a até gente não faz porque isso. hoje em dia tem milhares de processos para você vir para cá e a gente vem... A gente alguns ajuda, episódios dá a uma gente dica, vem falando, enfim, né? tem como que tem você- visto AB2, Sim, visto tem de como você estudante. vir pra cá em perfeitas condições, se a sua intenção é morar, trabalhar, sem nenhum problema. A gente não Mas aconselha ninguém a vir pra cá de maneira errada. é bom que a comunidade brasileira saiba que, por exemplo, driving without driver's license, dirigir sem carteira de motorista. Não é bom. Não faça isso. Mas você precisa trabalhar, você precisa fazer suas coisas. E tem gente que não consegue tirar a carteira de motorista. E aí tem toda essa pressão. Você vai ser preso, você vai ser... Deportado. pulled over. Aquela coisa toda, né? Tem umas palavras Enfim. que não sei falar, que não Sim. sei como é que é. Mas a polícia vai te parar, você vai ser preso, você vai ser deportado, não sei o quê. E não é bem assim. Eu fui pra corte uma vez porque Correndo pra variar. tava correndo. Eu nem vou contar o porquê que eu fui pra corte. Eu vou contar por que você foi. Não, amiga, Eu tava... Era correndo, pô. eu tava subindo a 400. Tava indo pra igreja atrasado e aí Eu tava pô, atrasado tem que andar pra- 65, tava 80 Deus não porrada. espera, né? Não, nem era isso. Era um teatro lá, chama House Gate, lá 80 na e saída tantos, bicho, 17. ele só anda 80 e porrada. Ele fala isso, Eu tava 80 e pouco. O bicho O policial corre me que só, parou. porra. Aí deu corte, né? Falou, Nunca vou pegar carona vou pra- com você. Não corre, cara. Não adianta. Ele, eu tenho que ir embora. Fala, bicho, não Cala a boca, que ele tá anda ali. no final, devagar, vai- bicho, que vai dar uma porrada atrás Eu corro. Muito. Ela também Eu corro? corre. Ela não pode falar nada porque ela corre também bastante. When I drive, do I go too fast? Ok. E aí eu tive que ir pra corte. E lá, num cagaço danado, né? Porque você vai pra corte. Nunca na minha vida fui pra uma corte, nem no Brasil. É um filme, não é? Não parece que você tá entrando num gente, filme. que agonia. frio. Cenário perfeito ali pra você ser julgado. Tipo, Você ia ver um bicho de 1,95m parecendo que tinha 1,5 m. Ah, não, eu queria Tentando se entrar esconder. dentro do banco, assim, ó. E é engraçado que essas coisas a gente só vê nos filmes, né? Então eu cheguei lá, tem aquela cadeirona do Deus da lei, né? Bem no meio, os advogados, não sei o quê. Mas eu lembro que veio uma pessoa dentro, um advogado, não sei o que ele era, trabalhava pra corte, falou, ó, quem for coisa de ticket por velocidade, qualquer coisa de trânsito, pode sair por ali, ir lá na frente e pagar lá. Eu, Jesus Cristo, aleluia. Saí, fui lá na frente e tinha um outro juiz do lado de fora, que eu não sei qual que é o cargo, mas ele falou, ó, eu sei que você precisa trabalhar,
Mas se você não fizer nada errado, ninguém vai te parar. Essa Então, lição que ele deu pra ele foi o que eu achei mais Depois disso eu cabulosa. falei, realmente, se você tá sem carteira de motorista, não fique sem carteira de motorista, tá? Aqui Só não em corra. lugar nenhum. Mas se você tá sem, dirija com responsabilidade. Verifica entendeu? se a luz de seta tá funcionando, se o não farol, o outro corre. aqui. A gente entrevistou um outro que a polícia pegou ele que o carro só tinha luz alta. E ele parou no sinaleiro de frente com a polícia com a luz alta ligada. O carro dele não tinha outro farol, só luz alta. Eu fiz isso esses dias também. O meu queimou um e eu esqueci. Aí eu saí à noite. Com a luz alta ligada. Aí a polícia tava na minha frente. Tipo, sabe Nossa. quando você tá na esquina? No primeiro lugar e no sinaleiro da frente tá Ai. a viatura. Eu, putz, qual que é pior? Um queimado ou os dois alta? Falei, vai nos dois alta. Eu joguei alto. Aí na hora que eu virei, eu falei, vai parar, vai parar. Eu Nossa. já liguei pro meu marido e falei, ó, vai me parar, viu? Vai me parar. Aí parou não. Que bom, né? Que Graças bom, a né? Deus. Vocês veem muita história de gente assim que desesperada, com medo de, sei lá, qualquer coisa porque tá aqui, porque é brasileiro, porque é imigrante, sei lá, porque tá sem documento, alguma coisa. Algumas, né? algumas. Algumas Chega histórias. muita pergunta no direct pra live da doutora Fernanda, que a Fernanda. gente tem, né? Muita gente tem um pouco de receio de se expor ali nos comentários, mas eu sempre falo em todas as lives, gente, usa a caixinha. Tem a caixinha de pergunta, porque aí eu falo a dúvida da pessoa sem falar o nome da pessoa, né? Sem a pessoa se expor ali nos comentários. Isso é muito legal. E aí a pessoa pode fazer a pergunta dela sem ficar tão exposta, né? Mas acontece muito ainda, muito, infelizmente. Mas o que a gente tenta trazer informação, que é o que eu sempre falo, eu e a doutora Fernanda, informação é emancipação, conhecimento é poder, né? Quando você está bem informado, não tem barulho te enganando, medinho passando na sua cabeça. É isso que eu acho legal de vocês. Vocês Porque trazem muita informação, gente. Isso é muito bom, porque senão vive como ele viveu boa parte da vida aqui, com medo de e eu tudo. não tava ilegal, não. Eu tava Com tranquilo. medo de sair à noite, ó, documentação em dia. depois de 8 horas eu não saio de casa. Mas o povo falava Um monte muita de coisa, coisa, assim. cara. Terror e pânico, Um povo aí, né? A gente A sabe. gente conhece esse povo aí que vende. O pessoal vende terrorismo. É o pessoal que tá há mais tempo aqui. Muitos anos. Pessoas estão aqui mais de 30 anos aqui. São os famosos Aque- síndicos. Aqueles que, exatamente. Aqueles que falam, não, quando eu cheguei aqui, 350 milhões de anos atrás, eu Você vai ganhava ter que 5 passar dólares pelo a que eu hora. passei. Se eu carreguei eu comi pedra, o pão com diabo você amassou. também vai carregar isso, pedras. gente, Vou pelo amor de aceitar Deus, você não chegar aceitem, aqui. não. Aqui assim É não. triste isso, né, gente? É porque mudou, né, gente? O mundo mudou, né? Então, cada dia as pessoas estão mais informadas. É igual a gente entrevistou uma pessoa aqui que ele falou que ele perdeu o direito de se regularizar por falta de informação. Abriu uma janela, ele precisava só de um sponsor, ele ficou com medo, não falou com a pessoa, perdeu. Ele comentou depois a pessoa, por que você não me pediu? Ele falou, mas eu não sabia. Sabia, achei que não tinha direito. E tem muito disso. Às vezes você tem tudo para conseguir fazer um processo desse. O de AB2, por exemplo, que é tão extenso e tem tantos meios de fazer para tantos profissionais diferentes. Tem muita gente que não faz porque acha que tem que ser o melhor profissional do mundo para poder ter direito a isso e não é. A doutora Fernanda me corrija se eu estiver errado, mas... E principalmente essas denúncias, né? Sim. A gente teve aquele caso, que nem é muito bom ficar falando, daquele casal lá que tá preso. E muita gente denunciou por causa que a doutora Fernanda foi na rádio e falou, gente, não tem problema se você... tem medo. Na sua situação aqui, denuncie. É. Não pode ficar escondido. Isso aí que ela tá falando, por exemplo, não tô falando que é esse caso, mas tem muita gente que tá aqui trabalhando, que não tá sem status e às vezes não tá recebendo, não tá sendo pago, Ou fica com recebe medo de menos, denunciar né? Ou porque recebe acha que menos, não tem né? direito. Os caras vão Mas pagar tem. $12 a hora, paga 5. Aí você não vai receber, não? Então eu vou te denunciar. Não. Então recebe calado aí. E acontece também, a gente já teve até um café da manhã com o pessoal da polícia de Marieta. Sim. Da cidade de Marieta. Que eles foram lá na rádio, tomaram café da manhã com a gente, porque eles queriam ter esse approach com a comunidade e avisar a comunidade, não tenham medo de denunciar um crime.
sabe? Mesmo se você for fora de estado, se você ainda não tem seus documentos, não importa. Se você sofreu qualquer tipo de crime, de golpe, de assédio, você precisa denunciar, porque eles fazem um mapeamento, né, para melhorar a convivência ali, aquela região. Então, é importante. Muitos crimes não são denunciados. Reportados, né? Porque medo, pelo né? medo. Pelo tem algum medo. policial brasileiro em Marieta? Vocês conhecem? Se tem alguém? Tem alguns. Para ajudar, né? Porque a comunidade é muito grande nessa região, né? A dificuldade com a língua também é um fator que as pessoas ficam. Não, e eles falaram também pânico. que a comunidade tem que ficar atenta com o seu vizinho, com alguém que tá ali do lado. Porque a gente, queira ou não queira, é igual na rádio. Chega a notícia pra gente rápido, por quê? Porque a comunidade está ajudando a gente, entendeu? Então a gente também tem que ajudar a polícia, porque a gente tá ali no dia a dia, aquela casa é estranha, o pessoal ali sempre tá recebendo gente, assim, essa... É uma troca, né? Tem que ter isso na comunidade. O alcance de vocês é muito grande, né? Porque eu acho que só no Instagram de vocês tem mais de 20 mil followers, seguidores, não é isso? Tem. E gente de fora, pô. Muita. O meu cunhado do Rio de Janeiro segue vocês, pra você ter ideia. Ai, que massa. Do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Tem uma galera que segue a gente em Portugal, muita gente da Califórnia, Flórida, do Norte. Eu, quando segui vocês, era de Brasília também. É. Eu vim visitar eles na pandemia, aí começou a aparecer vocês e eu seguia vocês antes de vir pra cá. Que legal. Então, Que massa. Foi quase 2 anos atrás, foi quando eles começaram, não? foi. É. Que aí veio, a gente recebe e hoje a gente olha praticamente vocês todos os dias. Que bom. Eu Que vejo. Que bom, isso é bom demais ouvir, porque começamos em casa, né? Não podíamos, estava no meio da pandemia. Ela gravando o programa dela no cantinho, eu também, eu tenho um programa de entrevista. No meu closet. Dentro do closet, né, amiga? Nossa. E se adaptando no que dava, porque a gente é o que eu falo pra Dé, a gente tem o nosso objetivo, né? Então por isso que a gente anda junto. E hoje, graças a Deus, a gente tem nosso lugar físico, né? Que é o office, Achei ótimo, vocês que é estão a ali rádio. do lado ali do Minas, né? Do lado. Coraçãozinho ali de Marieta, que era um sonho nosso, né? Porque a grande maioria da comunidade está ali e, querendo ou não, né, os mais veacão aí já estão saindo ali de Marieta, mas é uma área muito importante para quem está chegando, para quem está começando. Esse miolo que a gente fala ali de Marieta ajuda muito, né? Pessoal que está precisando de trabalho, e eu vejo muito brasileiro falando mal um dos outros, né? Normal, é brasileiro, né? A gente tem uma comunidade que não é tão unida quanto outras comunidades, né? Mas é importante a gente falar que quando a gente precisa, a gente se une sim, né? Eu vejo muito isso, eu e a Sofia, a gente vê muito isso na rádio, quando a gente precisa compartilhar alegrias, poucas pessoas compartilham com a gente as alegrias, porque eu acho que tem muito aquilo... Olhar que a grama do vizinho às vezes é mais verde do que a sua, mas às vezes você tem flores e o vizinho não tem, mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Cada um tem seu ponto de vista ali muito particular. Mas me perdi, esqueci o que eu tava falando e eu esqueci Essa é a mesmo. Débora, e tá tudo bem, gente. Mas você fez uma linha que a gente... Que eu me perdi, né? Não. Não, amiga, tá ótimo. Tá Não, e tudo que a bem. gente volta um pouco, A né? gente entendeu. Que Eu sou assim. Vocês hoje têm mais um elo para quem tá aqui social também, porque a pessoa sabe o seguinte, poxa, se eu passar para elas e elas falarem, Sim, é isso. vai ter um alcance que eu sozinho aqui eu não vou conseguir. Então isso é importante para as pessoas, porque não tem jeito. Mesmo que a pessoa venha para cá, que vai ser tudo fácil, enfim, vende aquela maravilha, a pessoa vem para cá e não é fácil. Lembrei que eu continuando, finalizando. Eu falei tudo isso para falar que Marieta, para quem tá chegando, é o melhor lugar, no meu ponto de vista. Sim. Porque essa coisa de achar que brasileiro só faz mal um pro outro é mentira, gente. É mentira. São alguns, né? É um grupinho pequeno. Não, né, As más pessoas existem em todas as sociedades, em todas as comunidades. Pequeno, as más né? É um pessoas. grupinho pequeno, igual você falou. O pessoal ali já tá meio viciado em fazer isso. Mas o brasileiro tem a síndrome de vira-lata muito grande, né?
E eu faço questão de onde eu passar, eu enaltecer. O que é a síndrome de vira-lata? Coitado, Os outros são de cachorro, raça e a gente é uma merda de rua. Você falar inglês, tô aqui você só... entendeu? Isso é cultural, isso é nosso. Cultural, de olhar para outras sociedades e outros povos e outras nações Isso é verdade. e nos diminuir enquanto povo, sabe? Sempre o outro é melhor, a outra língua é mais bonita, aquela música é melhor, aquele filme ali, e o nosso é tudo de péssima qualidade, sabe? E não, a gente tem muita coisa boa, né? Temos muito que aprender, como todo mundo, mas quando você chega aqui em Marieta e você precisa, quem vai te dar um primeiro trabalho é um brasileiro. Sempre. Quem vai te indicar onde você vai comprar arroz é o brasileiro. Sim. Quem vai te falar o caminho das pedras, onde você vai tirar a carteira, é o brasileiro. Então, a gente não pode falar mal da gente mesmo, né? E a gente não pode ficar enfatizando o que de ruim a gente tem. A gente tem que enfatizar o que a gente tem de bom, né? E, com certeza, se você chegou aqui agora, quem vai te ajudar é um brasileiro. É o mesmo que vai te fuder, mas não tem problema. Muitos vão te ajudar, né? No início, É verdade. A gente sabe. A carinha dele, Cara, que a gente já sabe. gente fala demais, a gente fala até demais, né? A gente até extra. Vai te A fuder gente e fala vai te muito ajudar. sobre isso. É. Aqui a gente Infelizmente, sabe que a gente Não sabe a mesma pessoa, né, amiga? Às vezes, Às vezes. Às vezes sim. É que às vezes muda no meio do estão indo. caminho. Não, porque assim, a pessoa começa a ajudar. Aí ele vê que aquela pessoa, pô, esse cara vai ser melhor do que eu. Cara, eu vou falar uma Deixa eu aqui. dar uma boicotada citar nesse nomes. filho da... Pior que é assim mesmo. Sem citar Ele nomes. passou por isso. Ele trabalhava com um cara, eu não vou falar o nome dele. Porque senão vai ficar muito óbvio. Mas foda-se. fala logo então, Quem gente. é que eu quero Não falar? fala de nada da Eu gente, não vou bater falar, aqui, a não. Eu Rádio não vou falar por causa Brasil dele. arroba Eu desse não vou falar moço. por causa dele. Não Mas é precisa. o seguinte, ele Primeira começou, letra. Tô brincando. ele Eu começou, te falo a depois. ele começou a trabalhar com um cara, despontou e o cara falou que ele tava roubando o cliente dele, enfim. É a pessoa que ajudou Eu ia falar. e depois queria Cara, foder. é umas coisas assim que Que não precisa, o mercado tá igual pra todo mundo. não dá pra entender. Eu trabalhei com ele um bom tempo, me ajudou bastante numa época que eu precisava muito para aprender a profissão que hoje eu faço. Não por muito tempo, porque logo eu tô fora dessa também. Mas O que você faz? eu faço elétrica, eu sou eletricista, Ah, que legal. comercial, residencial. Ele faz remodel E também. faço remodelação. Tem o pessoal Tem que experiência faz em a tudo, outra né? parte pra Seja- mim. Faço framing Fala, também. E você é de onde? Sou de Brasília. Brasília. Também, Brasólia. A vida inteira eu trabalhei com TI, mas quando eu cheguei aqui, o meu work permit, minha permissão de trabalho demorou para sair, aí você já sabe, tem que Se virar com o que tem. A minha história é bem longa, não dá para falar tudo aqui. Ah, mas... gente, tá entrevistando entrevistando vocês A agora, gente vai fazer um só nosso. Eu, podcast. Não, nós vamos fazer um só nosso. A gente, falei que ele vai chama a ser gente pra gente eu entrevistar sentado aí e ele vocês. aqui. Olha, A gente boa ideia. entrevista Pode vocês. ser. Pode ser? No Produção. futuro. Eu produzindo o We're programa gonna do- aqui. Eu sou muito when we introvertida, do né? our podcast, when we are the guests, they're gonna be the hosts. Ok. Vai ser, é legal, vai ser legal. Tá fechado já gostei da ideia pra caramba. Vai ser muito bom. Mas Voltando ao assunto. voltando ao assunto, eu trabalhei para ele, eu fazia pagamento dos funcionários dele, além de fazer o meu trabalho, né, de eletricista. Ixi, eu devia ter falado da eletricista. Mas Já tudo bem, falou. já soltou. Vai lá. Fala, fala o miúdo. Cara, fazia muita coisa para ele. Não, se você quer saber, Fala. você quer saber se você já explanou, é se eu sei. Não sei. Ok. Então tá tudo certo. É, porque se eu trabalhava. Uma mensagem, peraí. O termômetro tá sendo Eu esse. trabalhava de 6 da manhã às 3 da tarde para ele. Às 3 da tarde, porque era comercial. Eu fiz boliche no centro de Atlanta, toda a parte elétrica inteira. Pô, e depois das 3, eu comecei a pegar os meus clientes da comunidade que morava perto da minha casa. Com o tempo, o negócio começou a crescer. Eu falei, quer saber, vou trabalhar só para mim. Antes de eu sair de lá, quando ele ficou sabendo que eu já estava pegando meus clientes, ele já me cortou, já arrancou todos os trabalhos que ele passava para mim, ou seja, me mandou embora, e ainda ficou falando para todo mundo que eu estava roubando cliente dele. Eu sozinho numa caminhonete 1986 e ele com 90 funcionários. Como que eu estava roubando os clientes dele? Então, assim, coisa desse tipo... História igual essa a gente vê várias. Muitas, a gente tá vê cheio. várias. Tá A mesma cheio. pessoa que te ajuda pode, sim, te ferrar mais na frente. Todos Pode. temos, né, Não gente? acontece sempre, tá, gente? Mas acontece. Mas é muito comum. É comum. Porque a gente conhece um cara que ajuda todo mundo e a galera sacaneia ele, ele continua ajudando. Anos.
Anos, ele vê, Conhece. quem chega ele ajuda, o pessoal sai, sacaneia ele, mas ele continua a mesma pessoa. É um cara fantástico ele. É difícil de lidar, mas é um cara ótimo. Ah, não, ele mas é. ele ajuda todo essa mundo. peça Ele rara, ajuda gente? todo Pessoal que mundo tá e assistindo todo o mundo podcast põe no, agora, manda põe pro no- WhatsApp no da rabo rádio dele. o nome dessa pessoa. Esse cara deu emprego pra muita gente Muita aqui, gente, velho. cara. E nego já A sacaneou gente muito fala ele. depois. Não, A provavelmente gente sim. conhece? Será? Provavelmente sim. Será que a gente Provavelmente sim. conhece? É lá de Marietinha? Não. Mas depois a gente fala. Tá. Eu Mas já são- entreguei muita gente aqui, Já. mas não quero me Cara, gabar a também gente disso. conhece mas tanta gente que... eu já dei que- muito trabalho pra muita gente que chegou novo aqui, cara. E hoje tá aí, sozinho, montando empresa. Enfim, tem muita gente boa, tem algumas pecinhas. A gente é da podres filosofia dentro do que a gente empreende. Então eu não vejo problema da pessoa empreender. Normal, qual o problema? A pessoa que, não, se eu ensinei o cara, ele tem que morrer comigo aqui, não. A gente está num país, Acontece cara, isso que muito na as construção. oportunidades chegam rápido. Então o cara compra uma ferramenta ali por preço, ele se tem o intelecto que é dele, ele acha que ele tem condição de fazer um bom serviço, eu acho que é válido para todo mundo. Claro. Mercado aqui, gente, é enorme. A gente até brinca. Cada condomínio que é construído, a gente fala, são novas casas para limpar, são novos serviços para reformar, manutenções, um monte de coisa. Então, é um mercado que não vai E não aqui, vai acabar todo lugar nunca, que a gente gente. olha tá tendo uma reforma, uma construção. Vocês fizeram muita coisa aqui antes da rádio? Eu trabalhei de babá, mas eu tinha um canal no YouTube. Pra falar, você tinha um canal no YouTube pra Tinha. falar Peraí, das pausa. lojas? É. Pausa. Ross. Falar, Pausa, que ela tem um comentário muito importante. Pausa. falar da Burlington. Ela tem 5 fã-clubes, tá? Olha só. 5. Né? Palmas, gente. Obrigada. Por isso que eu tenho vergonha de aparecer, brincadeira. A gente tem uma pessoa famosa aqui, eu não... Quem? Sophie Prado. Para. Sophie Não, Prado. Sophie Não, quando eu Prado. cheguei, eu trabalhei sempre com televisão, né? Lá em São Paulo. Trabalhei, a Débora estava comentando, eu trabalhei na SBT com o Gugu, na Record com o Mion, fiz o Domingo Espetacular. Trabalhei na Geral. Band, na Balanço Geral. Nossa, e aí vai. Então, quando eu vim pra cá, eu não queria enferrujar, né, nessa área. Então, eu abri um canal no YouTube e foi muito legal, mas eu fazia tudo sozinha, sempre sozinha. Edição, gravava. E aí, meu primeiro entrevistado foi o Wesley Safadão. Nossa, coisa chata, hein? Só que ele não era ainda famoso, assim, tipo, ele era conhecido, mas não era o de hoje, né, que é... Você teve ainda tinha o cabelinho compridinho ainda, Tinha, né? ele fez o meu cabelo, prendeu meu cabelo. Porque como eu tinha contato com essa galera, porque eu saí da Record, 6 anos, então era fácil eu ter acesso com eles. Então, eu comecei a entrevistar os famosos no YouTube, comecei a fazer viagens, né? Tipo, umas coisas, entrevista com mulheres da comunidade. Mas aí depois eu parei porque eu recebi uns comentários que eu não soube digerir. E aí eu parei. Mas aí depois, nesse paralelo, eu trabalhei de babá por alguns anos. E depois fui para o office e depois rádio. Foi bom, né? Que eu acho que quando a gente passa por esse momento que você vem de uma vida agitada e você entrou, deu uma resetada, talvez te deu uma acalmada, né? E você... Muito. Porque isso você aqui pra mudou mim totalmente, né? De uma vida... É o interior para mim aqui. Uma vida louca, né? Porque De imagina, eu produção, trabalhava não é na brincadeira, Record, né? eu entrava meio-dia e saía 2 da manhã. Nossa. Aí você chega aqui, 8 da noite, você tem que estar na sua casa dormindo, praticamente. Tipo, não, Você gente. fazia legendários, né? Fazia. Dessa época. O Legendários Era era ao só sábado? vivo, sábado à noite. Eu saía da Record 2 da manhã. Uau. Num sábado, assim. Então, assim, minha vida era Acho que a louca. gente já tem aqui uma pessoa pra dar uma consultoria pra gente agora, E né? ela cobra caro, viu, gente? pra Caramba, consultoria. olha aí, ó. Essa gabaritada aqui. Vocês têm que falar com a minha empresária. Brincadeira. Mas ela Esquece, entende vai sair muito caro isso. Estamos brincando, gente. Mas ela entende muito de produção pela bagagem que ela tem. Que ela não falou ainda, mas ela trabalhou numa das melhores agências publicitárias de São Paulo. Então, nada é à toa, né? Porque às vezes a gente Sim. já ouviu assim... Isso é fogo de palha, quando a gente começou, Nossa. né? Isso é fogo de palha, não vai durar nada. Ah, isso não é mídia, não. Isso não Tipo, é mídia, eu ouvi falar. Falei, Porque é Instagram, né? E é o nosso carro-chefe forte, assim, né? Como se fosse o
carro alegórico mais pica da escola de samba. É o Instagram, né? É o carro meio mais de bonito, comunicação né? mais forte, né? Que vocês têm de alcance de pessoas. Né? Porque a gente também tem um website, tem a nossa web rádio, né? Mas o que virou, assim, e que a galera mais aceitou foi o Instagram. Porque tá mais acessível, né? Tá tão mais Tudo, fácil. né? Toda hora que Rápido. você pega o teu celular, a primeira coisa que você abre é o Instagram, praticamente. Todo mundo faz né? isso. Dá uma dinâmica pra você boa ali, de você Temos poder o mexer. Facebook também, mas a gente, o nosso... Eu sou um cara que não mexo muito no Facebook. Não é muito... Então, O mas- americano Nem eu. mexe, né, gente? Mexe o americano muito. Eu tava gosta falando muito sobre isso. do... De classificados, né? De muita coisa de informação. Eles usam aquelas Eventos, ferramentas O americano todas. mais marketplace, Mais de tudo. Isso, eles usam 35 muito. pra cima. Eles 45. usam, muito eles usam muito essa ferramenta, é verdade. Eu não uso muito, eu não gosto. Eu prefiro o Instagram, eu acho mais prático. Mais prático, é rápido. Simplificado. Tá ali, papum, e foi. Pois é, mas você deu essa volta toda para poder arrebentar, né? Então, Por isso, essa é a quando vantagem, a Débora né, da ligou história. para falar sobre a ideia dela, eu não deixei passar, não. Você Falei, falou, agora eu tô vislumbrando "Ah, a chance, isso. né? Sabe quando dá um é isso? Ela, mas amiga, não sei o que. Eu falei, Dé, a gente vai conseguir. Nisso, o meu irmão trabalha com design e eu acho que eu peguei um pouquinho do meu irmão, né, para fazer essa parte de. Por osmose, o meu irmão né? fez o nosso a nossa logomarca, aí eu já criei, aí a Débora. Você é louca! Eu fiquei com medo, né? Você ela é botou uma lá, Só maluca. preocupa no cardápio da família. Buscar as crianças no ônibus, tarefinha, dar banho, pôr roupa pra lavar, não sei o quê. Gente, que não é pouca coisa, é muita coisa. A nossa amiga, função é nossa. importantíssima, né? Mas eu tava, como eu falei antes, eu tava muito nesse mundo. E não conseguia ver como que eu ia conseguir fazer em algo mês, paralelo. Em um mês a gente tinha o seu programa. Eu já tinha produzido a Terezinha, a professora de inglês, a coach, o meu programa. Eu já falei, agora esse negócio vai. E assim, tipo, a Débora, com tudo A que Tayla ela... tá fazendo lá também? Desculpa. Desculpa. A Tayla tá fazendo lá também? Tá. Você falou professora de inglês? Professora de inglês. Ok. É que Ela antes já era outra professora. Ah, tá. Mas agora tá. A Débora... Agora não, já tem um tempo. Faz quase um ano já, né? É, que a Tayla é muito tá com a rápido, gente. né? É. Misericórdia. Faz. Miga do céu. Vocês têm muita coisa rodando lá. Muita. E queremos mais. Mas eu não sei se a gente é doida, né? Somos, né? Mas, enfim. Mas é uma Porque a doida gente- do bem que quer coisas boas, né? A eu gente acho que o fica timing muito- tem que ser esse. Daqui a pouco vocês... A idade chega pra todo mundo, né, gente? O perfil agora é Eu já tô. de cair pra Já cima. tô de... educando os filhos da Débora pra continuar o mas- programa da rádio. Tá chamando elas de velha? Tá, na minha tô dizendo cara. tô dizendo que é o time profissional ali, é uma virada de uma janela que elas têm. Esse gás né? que você tá falando, né? Da maturidade, da visão, de tudo. Igual eu perguntei pra vocês dali no Brasil, que eu vi que vocês estão participando desse movimento, vocês estão levando para outro nível, né? Está cada vez mais subindo. Não, e tudo isso É só muito nós legal duas. isso. Duas mulheres, né? A gente até falou que a gente gosta de entrevistar as mulheres, porque eu tenho 3 filhos, com a esposa são 4 mulheres em casa. Então eu digo que o mundo é de vocês, cara. As 3 mulheres, filhas? 3 filhas. Ah, amiga, você tem 3 Mais, meninos e uma mais- menina. menina. mais a esposa. Não, Então, tipo, assim, eu 4 sei que o homens mundo na é de sua casa. vocês, cara. Eu gosto de ver mulheres firmes, de bravura. Eu acho muito legal. Esses dias até uma pessoa procurou a gente da Flórida, né, querendo anunciar na rádio. E aí ele falou assim, não, eu preciso saber quem são os caras da rádio. Quem caras são os da caras? rádio. Então, o povo tem muito Nossa, isso, tá aqui, né? ó. Tá falando com o cara da Ela rádio. falou, nós somos os caras. Os caras somos nós. Eu quero falar com a secretária, não. Eu já ia Cadê? ficar puto Cadê? logo. Cadê Não, o eu dono já ia desse ficar logo negócio aqui? puto Tamo já. aqui, ó. Já ia ficar já mesmo estressado. Então, os caras são como os assim? nós Tá aqui. como assim? Você só fala se for com o cara? É. Mas, assim, eu não sabia, lógico, ninguém tem obrigação, Não. principalmente o cara da Flórida, né? Não tem obrigação de saber quem é. Mas isso reflete muito na nossa sociedade, né? Patriarcal como um todo. E a gente já tem esse olhar de que uma empresa que tá indo bem, eu não falo que é sucesso, porque não sei se é sucesso, mas a gente tá indo bem, né? Estamos trabalhando para isso. Trabalhamos muito Tá, pra isso. tá muito recente ainda. Você falou que começou tem Muito. 2 anos praticamente, né? Sim. Eu acho que vocês estão 3 bem pra anos, caramba. né? Vai fazer- Eu também acho. Eu acho Vai que fazer vocês, 3 anos agora. Eu acho que vocês estão super bem. Não tem ninguém fazendo o que vocês fazem. Não. Se tem, tá bem pequeno, porque eu não sei quem é.
Também não. E, cara, é muita informação que vocês produzem E o método, né, que compartilham. vocês estão fazendo. Então, assim, tem uma metodologia e tá funcionando, né? Então, a gente, quando foi fazer o podcast, é a mesma coisa. Ah, isso é batido, todo mundo faz, vocês vão fazer. Falei, cara, eu às vezes assisto o podcast, não é pela a pessoa que tá lá. Então, se o pessoal gostar da gente Claro. e se simpatizar com a gente, cara, a gente vai fazer pra nós, a gente não tá fazendo pras pessoas. Agradar ninguém, eu falo isso pra ele direto. Falei, cara, nem vamos ficar muito cheio de criando personagem, não. A gente vai ser a gente mesmo Mas é e a tá melhor tudo coisa. certo. E a Porque gente não, não se tem... não mantém. É, porque a gente vê alguns que você vê que é aquela forçação. Sim. Falei, cara, não, a gente é assim mesmo e pronto. E Ele a fica gente rindo, não- eu falei, não tô nem aí, cara. A gente também não tem mimimi, não. Se Aí a pessoa gente não quiser tem que se falar, comparar, né, gente? A gente sim, não tem que é se ru- comparar. muito ruim, né? Sim, somos indivíduos, cada um Seu jeitinho. únicos, né? A gente não tem que comparar. E tem espaço para todo mundo. E tem gente que vai gostar de vocês e vai assistir o trabalho de vocês e falar, adorei. E tem gente que fala, nossa, não gostei, o santo um não saco. bateu. Tá tudo bem, né, E amiga? ok, Porque e a gente- acontece com a gente também, né? Sempre. Lidar com as críticas também, quando a gente tá na internet, tem que ter esse lado de aprender a Mas ler. hoje eu só seguro essa barra porque você tá comigo. Porque quando eu tava no canal no YouTube, eu não segurei sozinha, não. Muita Porque pressão, assim, era né? De não muito. ter com quem dividir, Tem né? muito hater, né, gente? Tem Tem muita demais. gente que Então, assim, desconta as frustrações nos outros, Perfil né? falso. A gente recebeu Tem muito uma crítica, covarde também. A gente recebeu uma crítica de uma sempre pessoa é. de perfil falso. Aí é fácil, né? Que a gente teve uma pessoa que a gente falou de política. Aí o cara vai falar, porra, puta que pariu. O cara vai falar que FHC é de direita. Falei, meu amigo, FHC a vida toda foi de direita. Eu nunca vi ele grudado. Concorreu contra o governo do PT a vida Foi, toda. sempre Agora, nessa virada de chave, com a junção do Alckmin, que houve essa mudança. Porque a gente falar de política gera E lembrando gera que o problema. Alckmin não é de esquerda, tá, gente? Se não vo- é de esquerda. Pois Não é. tem Nunca como foi, você cara. falar. Ele está num governo de esquerda, Mas ele porém não é. ele não é de esquerda, né? Aí o cara xingou, escreveu e isso um monte é de coisa política. lá. É. Isso é fazer Eu falei, política. bicho, o cara não sabe. Quando você fala pra alguém, você é um ser político, porque você sabe fazer essas manobras, né? Você sabe pegar um cara que é o Alckmin, que foi a vida inteira contra a esquerda e colocar num plano de governo, vender e a galera comprar. Isso é política, né? Ele foi com certeza um bom político, né? Um Porque bom o tanto que ele político. falou mal da esquerda e do A vida PT e toda. hoje é vice do Lula. A vida toda. Concorreu com a Dilma, concorreu com o Lula, enfim. E Essa aí, eu sei que ele tá falando, é uma aí os cara pessoa que xingou, escreveu criou. pau no cu lá, botou um monte de merda lá. falou Falei, merda. "Putz, cara." Criou Mas um a gente perfil. recebe isso. Quando eu fui entrar depois, Recebe, acho que né? 2 dias depois pra ver quem que era, já tinha até cancelado Tirado o perfil da foto, pessoa, já já tinha tinha subido. saído. A gente foi cobrir as eleições, né, amiga? Nossa, aí vocês devem ter ouvido, hein? A gente fez live, olha, a fila tá ok, vem lá agora, que esse horário tá bom, não tem fila. Os documentos são esses, gente, não tem jeito. Tiramos fotos de quem queria, né, quem autorizava. Tudo um pouco ali, um pouco cá, mas sempre a gente tomava xingo. Deu briga lá, não? Deu, Deu? querido. Engraçado, Deu tá briga. Ulala, consulado pegou fogo. Não foi no consulado, foi Não, na não. association, na associação. É mais uma bafa, gente, né? Porque- tem, né? Tem barracão. Os caras tem vêm falar pra mim que quem usa a blusa do Brasil é Bolsonaro. Pô, para, cara. Nós estamos aqui longe da nossa terra. Pô, você usar a blusa do Brasil é pra você dizer que você tá representando o seu país. Não quer dizer que acabou você... virando isso Porra. porque houve esse movimento de realmente. patriotismo e tal. Sim, aquela coisa houve esse toda, né? movimento. Mas isso não quer dizer que Rotular, as pô. pessoas são rotuladas por uma camiseta da CBF, né, gente? Uhum. Com o Neymar escrito atrás. Isso não quer dizer que a pessoa vota num candidato X ou Y, mas pelo movimento e a época que a gente estava vivendo, sim, a gente poderia falar isso, né? Tanto Sem- é que cogitaram até trocar a cor da camiseta da seleção, passar pra verde. Por conta Pra disso. quê, né, gente? Seleção canarinho, para com Eles isso. iam passar pra Né? trocar pra verde por conta desse movimento. É porque a gente não tem com o que se preocupar, né? Tem nada de errado no Brasil, então tem que ir pra essas coisas aí, cara. Tá certo, tá tudo tranquilo por lá, né? E aí, gente, qual que é as próximas... Eu sei que você não quer falar os Você não vai projetos abrir seu futuros. jogo, né? Você não vai abrir, Você não vai mas- falar os projetos futuros, né? Mas... não, ela tá tem. proibida. Não podemos. Então, fala com a assessoria aqui, a consultoria. Proibida. Tem também. novidade vindo? Muitas. Bem? Muitas coisas boas chegando, graças a Deus. E é isso, beijo.
Não, a gente não para. Não, Eu a e gente não para. Sofia, Não, a é gente. muito louco, né, amiga? A gente tem um. Eu não sei se isso é um defeito, se é um problema, se é uma qualidade. Eu não sei definir o que é. Ou Hoje se é no só almoço, loucura vou dar mesmo. só mas não vou falar nada, eu prometo. Mas hoje no almoço, estávamos lá, de repente, veio uma ideia aqui, aí eu comecei a produzir na minha cabeça, tipo, uma visão, gente, vamos fazer isso, vamos pra rádio conversar, porque a gente tava lá no Minas Empório. Aí fomos conversar, aí eu fiz, eu não tô com nada pra fazer, não, eu tô inventando mais uma pra minha cabeça, mas vai vir, aguardem. Ai, vai Isso é vir, empreendedorismo, né, gente? Vocês estão Eu acho que botando... quando a gente que não torce por vocês e quer o sucesso de vocês, eu mesmo não vejo problema nenhum em falar. Esse cara aqui, eu sei que ele torce por mim, sempre torceu. Então ele sabe tudo que eu tenho planejado para os próximos Muito tempo. 50 anos. Vocês são amigos, Mas, parceiros, sim. né? Mas eu confesso que tem muita coisa que eu não falo, porque a gente sabe que tem uns invejosos aí que Tem, não... pelo amor de Deus, pode Né, falar não. que eu tava falando domingo, eu tava em casa, eu tava fazendo almoço, e aí minha cabeça não para, da Sofia também não para, e aí a gente trabalhando. Tipo, A gente trabalha trabalhando. todos os dias. No domingo, Todos fazendo os almoço. É porque tem prazer, né, gente? Quando a gente faz o que a gente gosta, é outra coisa, não tem o que falar. Eu fui pro Brasil mês passado e o meu terapeuta falou assim, e aí, como que você tá, né? Tem vontade de ficar aí ou tem vontade de voltar? Eu falei, tenho vontade de voltar. Aí ele falou, por quê? Eu falei, por causa da rádio. Então, assim, não tenho dúvida do que eu tô fazendo é certo. Então, acho que isso que é o mais gratificante para mim. E os resultados mostram, né, E gente? outra, né? Graças a Deus, a pessoa que me atura. Porque é difícil, eu sou brava, eu sou... Como que eu falo? Sistemática, eu sou organizada. Eu, olha, tem que fazer é coisa isso, de fazer gente isso, desse isso, tamanho, isso, não isso. é? Elas não são mais... eu Elas não acho, são mais eu bravas, acho que a assim. gente é mais desengonçado. Vocês sentem isso? Vocês sentem isso? É, não sei se é a altura, Aham. né? Será, Que o amiga? oxigênio para chegar lá no cérebro demora mais um pouco, eu não A sei. gente é mais Muda o lento, às caminho, vai vezes. confundindo. Eu acho que talvez. Mas a gente é muito diferente, eu e Sofia, a gente é muito diferente, mas a gente dá muito certo. Muito. Porque o que falta em uma, tem na outra, e uma ensina pra outra diariamente, né? Então é meio que um casamento, porque sociedade é um casamento, né? Então a gente tem esse casamento onde uma complementa a outra, né? E respeita, que é o fundamental, Sim, né? sempre, né? A torcida pra A gente gente nunca brigar. brigou. Deve ter muito, Nossa, né? e a Mas gente nunca brigou. nunca. Vocês têm muitos colaboradores lá? Temos Vocês? De anunciantes? Colaboradores. que é. ajuda a trabalham nossa junto, equipe. é. Duas Trabalhadores. pessoas. Só vocês duas. Não, eu Não. e ela fazemos tudo, mas a gente tem uma menina nas vendas, né? Renatinha. Beijo. Venda Beijo. do quê? Dos Do guia. anúncios, do guia, guia. que é do comercial da rádio, né? A E Larissa, nossa que é... Eu tenho um Anja. guia desses aí em algum lugar. Tem, é aqui. verdade. E a eu já vi Larissa já. que ajuda, Na nos produção, eventos. tudo, A Larissa é um anjo. E o E a repórter, comunidade, né, e o gente? repórter, Pelo amor né, de que é a Deus. comunidade, né, pra vocês, né? Ou vocês têm alguém que traz informação? Você falou alguma coisa, não tem? De um repórter? Vocês têm alguém que Não, ajuda especificadamente nessa área também ou não? Não, nesse caso, quando são vídeos da comunidade, a gente sempre pede pra comunidade. Você é o repórter da comunidade. A gente não tem como fazer mochilim. Eu queria fazer um mochilim. muito grande a área, né? né, pra- Mas a gente ainda não tem como fazer um mochilim que sair por aí. Uma curiosidade que a gente tem que contar é que a gente tem pessoas, eu não entendo porquê, mas gosta da rádio, apoia a rádio, manda notícias pra rádio, mas a gente não pode falar quem é. É. Porque tem pessoas perto dele que, não acho legal a rádio. Entendeu? Aí ele, mas não põe meu arroba, não fala que fui eu. Então eu falo, gente... Então eu tô Mas ele dizendo traz assim, muita notícia. Muita Obrigada por continue. você, mande mais coisas. Mas assim, é engraçado, né? Porque é uma pessoa que gosta, ajuda, mas não quer expor. Não. Porque Legal. não... Galera, se você... Como é que eu vou compartilhar isso? Fala rasgado, pô. Manda... Sem passar pano, não. Fala já. Não, eu vou falar uma coisa. Quando você manda notícia para a Rádio Brasil Atlântica, você não está só ajudando... É legal vocês terem informação lá, mas você está ajudando a comunidade inteira. A comunidade brasileira aqui ao redor de Atlanta é muito grande. E eu não sei se aqueles mais de 25 mil seguidores que vocês têm é tudo daqui. Eu acredito que seja do Brasil. Bom, tem teu amigo do Rio, né? Então tem muita gente no Brasil E em no todo mundo lugar. também. Aquilo lá, vocês estão ajudando a comunidade daqui e no mundo inteiro, porque tem muita informação que vocês
compartilham lá, que quem Sobre tá no leis, Brasil né? quer saber como Vocês é colocam que sobre é leis e tal. também daqui, às vezes algum acontecimento também no Brasil, quando é... Porque querendo ou não influencia. A gente fala que a gente mora aqui, mas que a gente... eu moro aqui, mas não quero saber notícia do Brasil. Tem muita gente que é assim. Tem Eu bastante. não quero saber de nada do Brasil, não tenho nada lá. Então quem tá lá que se exploda, não tô nem aí, não é problema meu, não quero... Bem, não é assim, a gente tem família lá, né? Então tem pessoas que estão lá, né? Então eu sempre costumo olhar para ver como é que estão as coisas por lá. Tanto é que vocês noticiaram de novo, e eu vi, acho que foi no Globo, eu vi a matéria Isso é muito gratificante. Né, Do? amiga? do acidente de ontem, eu vi no Globo.com, mostrou. Ah, sim, sim. Mostrou aquele de ontem, né? Sim. Então a gente vê a proporção que Mas vocês elas estão... noticiaram primeiro. Noticiaram primeiro. Não, e é puxado. Eu tenho essa competição comigo mesma. Eu falo pra você Sofia. fica, ela fica louca. Eu não tenho competição com outras pessoas. Eu tenho competição comigo mesma. Então, saiu, aconteceu, eu preciso postar na minha rádio, porque senão eu falo, gente, eu vou ficar pra trás. Eu não, Ela não admite. Gente, notícia velha, limpa a bunda. Ninguém no jornal, Se não né? sair nada desse período aqui, é porque a culpa é nossa, viu? Tá presa aqui, então... Se o pessoal ficar desatualizado algumas horinhas aí, vocês podem saber que... Justamente, se aconteceu alguma alguma coisa, coisa, não tá na rádio ainda que eu tô gravando aqui. Não, o telefone dela ali tá ali. Eu tô Não, eu vendo, tô ela tá o aqui, tempo assim, todo, as o duas, meu tá também lá, tá tá lá. aqui. Não, Mas, eu não trouxe o ó, celular da rádio. Mas ela deixou o celular da rádio Não, lá. eu falei assim, ali, não vou levar. Porque também tem que ter um pouco também de tentar conciliar um pouquinho também, Depois né? das 6, né, amiga? Porque senão a gente fica... Eu fico ligada. Se eu for dormir 1h da manhã, eu leio o jornal 1h da manhã. Pra ver se aconteceu alguma coisa antes de dormir. Porque eu não vou acordar 7 horas e vou postar um né? negócio Sim. que aconteceu 1 da manhã. Hoje, pra mim, já tá velho. Entendeu? Minha competição é comigo mesma. Então, eu sou muito ligada. No entanto, que quando estourou a guerra na Ucrânia, 1 ano atrás, fevereiro de 2022, eu noticiei tudo em primeira mão. Tipo, minutos, né? Porque eu fiquei acordada os 2 dias da guerra, dia e noite, à madrugada, captando notícias e imagens, porque apareceu um doido no meu WhatsApp da comunidade que eu não conhecia, e ele viu que eu tava... Postando, ele Né? resolveu te Eu tava ajudar, assim, né? eu tava aguerrida por notícias rápidas. E aí o cara saca muito de internet, ele sabe tudo. E aí ele falou assim, ó, câmera de Kiev ao vivo, e pá! E ele ia me mandando tudo. Gente, eu não conheço essa pessoa pessoalmente, entendeu? E aí ele ficou ali, ó, mandando coisa pra mim no WhatsApp. E aí eu gravava imagem, fazia texto, soltava. Então... Quem acompanhou, quem teve o privilégio de acompanhar, acompanhou a guerra pela Rádio Brasil Atlanta ali os 3 primeiros dias em tempo real. Acontecia, tinha notícia. Então, porque eu tive também uma pessoa que estava ali com esse interesse, me ajudando, né? Mandando as imagens para mim. Além da polícia que vocês tiveram, mais algum órgão procurou vocês por alguma coisa? Vocês recebem alguma informação do condado, alguma coisa assim? A gente vai atrás, né? De tudo. A gente vai atrás. A gente vai atrás de tudo. Tudo que tá acontecendo a gente tá lendo, mas da polícia foi um approach que a gente também fez com eles, né? Por causa do tráfico humano. Isso, que a gente foi numa palestra. Isso é uma coisa importante, que eu vejo muita gente falando isso. Aqui tem muito caso disso, não tem? De Atlanta é uma maior, das né? rotas, né? Uma das rotas dos Estados Unidos mais... que se usam mais para tráfico humano é aqui em Atlanta, né? Tanto de criança quanto de adulto. Então... É bem complicado e existem, nessa palestra que a gente foi, da polícia, existem imagens, não é imagens que eu falo, são protocolos que eles seguem, que se a gente tiver o conhecimento, a gente sabe identificar uma vítima, né? Foram o que a gente aprendeu nessa palestra com a polícia, porque às vezes a pessoa tá com você no caixa, o cara e uma mulher, uma criança, um adolescente, enfim, e você não identifica porque você não aprendeu. Você acha que é um pai, uma filha? Isso, Sabe quem falou disso aqui também? O Walter. Walter. Walter Linhares, que trabalha em companhia aérea, e ele falou que eles prestam atenção nessa questão de, por exemplo, o cara tá na fila para mostrar as passagens, os passaportes, as coisas, e tá com ele toda a tá com toda a documentação, tem 3 meninas com ele, e ele que tá com o passaporte de todo mundo, ele que mostra tudo. É bem estranho, então eles prestam atenção nesse tipo de coisa, e a gente não.
Mas a gente tem que ficar atento, né, gente? Eu acho. Igual quando aparece o Amber Alert, né? Sim. Vocês leem a placa? Eu leio, mas... leio. Toda vez. Leem e olham para os carros quando vocês... Sim. Não. A gente tem que fazer eu isso. não- Eu fico olhando. A gente tem que fazer esse exercício, sabe? E acostumar com isso. Vocês leem os desaparecidos lá do Walmart? Eu leio os desaparecidos do Walmart, às vezes. A gente tem que, às vezes, fazer isso. As crianças, E tem olhar muita pra criança. criança, Eu olho, criança chorou no supermercado do meu lado, eu ligo meu radar. Na hora, eu observo mesmo. Porque, às vezes, está na nossa frente, né? E a gente pode ajudar alguém. É verdade. Com o brasileiro não tem acontecido muito sumiço, né? Com o brasileiro por aqui, né? Aconteceu. Foi Aconteceu. agora. Da brasileira foi 2 semanas atrás. Que desapareceu, apareceu no hospital? Sim. Até hoje eu não sei o que porque que só aconteceu. viu assim, que ela tinha sumido e depois... Eu não tô rindo da situação, não. Eu tô É. rindo. Mas o que aconteceu? A gente, a curiosidade... Gente, vi a os notícia. helpers do meu marido ligam pra ele pra saber notícias. Vocês acreditam? Mas é porque, assim, a gente viu que o pessoal tava procurando, vocês estavam batendo, e Eu vi que depois achou que no tinha hospital. achado. Achou no hospital, mas Eu falei, eu não sei dei mais por quê. importância. Falei, graças a Deus, Achou, achou, né? Eu vou ainda ter o fechamento dessa história, né? Ainda não é o momento. Mas depois vai aparecer aí o fechamento dessa história pra gente explicar um pouquinho, trazer pouquinho melhor. uns alertas aí pra ficou comunidade. bravo, ficou Talvez fora do ar, ela só diga Nos pra você bastidores, não você dá souber. uma dica, vai. você dá uma- Dou, mas ainda não é o momento de fazer esse fechamento assim, não por nós, né? Não, eu sei, né? Tem que respeitar a família pela e tal. pessoa. Eu sei. Mas esse caso, por exemplo, o Sophie estava no Brasil, eu tinha tirado uma semana de férias para ir para a Flórida com as crianças, com a família. E aí eu falei, bom, vou descansar, né? Vou descansar. vai. Porque Tentar, fazer eu produzir a notícia, ir atrás, investigar, eu adoro. Sou super jornalista investigativa, é comigo mesmo, né? Põe esses negócios na minha mão, eu amo. E aí eu falei, não tem nada, tá tudo tranquilo, então pega a matéria ali que já tá feita, né? Traduzir, trazer pro nosso cotidiano, eu faço esse filtro. Porque nem é tudo que... Imagina eu trazer tudo da Fox News, CNN, não tem como, não cabe, né? Não tenho nem tempo. Enfim, então faço essa triagem para saber o que vai ser legal ou não, tradução, texto, e coloco na rádio. Falei, de boa, faço isso, dá para curtir uma praia ainda. E quando eu cheguei lá, o WhatsApp não parou, o direct não parou, ajuda, desaparecido em Atlanta. Aí eu falei, bom, né, vamos, eu não consigo não... esperar de braços cruzados. Não, quando vocês acharem, manda aí que eu ponho aqui, tá? Ou então, vou fazer só a foto e falar, gente, tá desaparecida, procura. Não consigo, me envolvo, né? Ainda muito com isso, porque, querendo ou não, a gente ainda tá no meio, a gente consegue conectar com várias pessoas e as pessoas com a gente. Então, você acaba sendo um ponto importante de uma história como essa, né? Então, Gera um alcance, né, também, né, sim, gente? sim. E eu consigo conectar pessoas, né? Então, às vezes, eu acabo sendo... Inclusive, foi o meu celular que ficou nos cartazes rodando aí, o meu número, com a foto dela, né? Procura-se, né? De procura-se. Essa foi que mandou áudio pra família no Brasil, dizendo que tava com problema. Ela mandou áudio no grupo de au pair, no grupo de au pair, né? Falando que tinha descoberto alguma coisa da host family dela. E Aquela ali quase morreu, de curiosidade, que queria saber o que era que estava acontecendo, como assim, o que o áudio falava, não sei o quê. ela Depois eu disse que descobriu alguma coisa. Depois eu traduzo pra você, tá? Ela descobriu alguma coisa da host family, ela tava com muito medo, porque eram coisas muito pesadas. Uau. Né? Então, e ela depois disso desapareceu, né? Então, nesse fechamento da história, a gente vai trazer realmente o que aconteceu, de fato, mas eu fiquei muito envolvida a semana inteira até encontrar. Então, entrei em contato com uma latina que tem uma ONG de desaparecidos, só de busca de desaparecidos hispânicos aqui na Geórgia. Olha só. Então, a gente, no telefone, a viagem inteira minha da praia, tentando encontrá-la, conecta com um, conecta com o outro, polícia e não sei o quê, e fala com isso, porque como o veículo de comunicação, eu fui atrás dos responsáveis por ela, né? A agência que trouxe ela aqui. Eu fui atrás deles, falei, olha, eu vou fazer uma notícia, eu quero saber cadê ela. Vocês sabem do paradeiro? Não, porque vocês que trouxeram, vocês são responsáveis. A mãe dela não tá aqui, a família dela não tá aqui. Vocês trouxeram, cadê ela? Nossa. Não sei.
Não, como? Aí ela falou assim, eu vou ter uma reunião em 10 minutos. Você espera Vocês a minha tomam muita reunião? porrada também? Que aperta? Toma demais, né? E aí ele falou, vou ter uma reunião agora. Você espera 10 minutos antes de você dar a nota, fazer a notícia? Eu falei, espero. E aí veio aquela nota, lógico, fabricada, né? Mas É o aí que a todo galerinha mundo que tá fala. vendo vocês falando aí acha que é só o post colocado lá, né? Gente, Tão é simples, muita né? Foi só o verdade. post, né? E aí, depois disso Olha. tudo, que a gente tentou conectar, tentou encontrar, fala com o outro, e eu com essa mulher o tempo inteiro, e roda cartaz, e procurou aquilo, porque eu tava no grupo de busca, porque Fizeram um grupo no WhatsApp. a só com comunidade gente. brasileira se mobilizou. Quero deixar um beijo especial pra Madu e pra mãe dela, que, gente, elas não conheciam essa moça. Mas se solidarizou, né? E com a elas situação. rodaram de carro o dia inteiro em Marieta para encontrar ela. Elas não a conhecem pessoalmente, não a conheciam pessoalmente. Então, é isso que eu falo do brasileiro. Quando a gente precisa, a gente pode contar com eles, tá? Então, ela... Não aproveitei nada da minha praia, enfim, isso que você tava falando, que a gente, às vezes, parece que é nada, não fez nada. Mas Tão a gente simples, tá né? nos bastidores fazendo muita coisa. E a agência, depois que ela foi encontrada, tipo, umas 3 horas depois, eles me mandaram um e-mail. Ah, ela foi encontrada. O e-mail. Ah, né? sério? Mesmo, sendo que eu já sabia, a gente que tava ali, vai no hospital, não sei o que, faz isso, aqui, como que ela tá, nanana, a gente já tava por dentro de tudo, entendeu? Então, é muita desgaste, assim, né? Um pouquinho. Você tentando descansar, eu no Brasil, a gente não parou, nem um minuto. Mas, gente, eu volto a falar, é o segredo de vocês, a constância, né? Eu sempre digo pra ele, falo, cara, você pode passar por que for, mas se você tiver constância, nada segura a constância. Você viajou, o solzinho veio, desceu e você trabalhando, né? E as pessoas daqui, as pessoas não entendem, igual aquela história da grama do vizinho. Nossa, o jardim delas está verde, gente. Como tá verde? Só vocês sabem a dificuldade que é para aguar essa grama aí. Esses dias a gente ouviu. Não é Nunca vi fácil, uma não. empresa nascer e crescer tão rápido quanto a Rádio Brasil Atlanta, né? Não foi? Para alguns vai ser sorte, né? Eu já vi muita essa palavra. Zero sorte, pô. Muita sorte. Mas, por exemplo, eu na praia com a família, as crianças queriam ir pra praia, né? Mas eu queria o Wi-Fi do hotel, então eu falava, vocês ficam na piscina. Meu marido ficava com as crianças na piscina, enquanto eu tava ali, de olho em tudo, no meu telefone, fazendo notícia, enfim, resolvendo as coisas. Aí eu ia pra praia, ficava com a família e tal, e à noite eu voltava pra função de como é que tá a busca, vamos procurar, Se fala com a atualizar, mulher, né? a pessoa latina lá da ONG, e assim... A gente foi passando a semana na Flórida descansando. Cara, ela tá falando isso e eu tô pensando aqui que você falou agorinha. Tem espaço para todo mundo, né? A gente tava falando, tem espaço para todo mundo e tem gente que fala, o sol nasce para todos. Eu, sinceramente, não nasce não. Não nasce para todo mundo não. Porque, metaforicamente falando, não. O sol nasce para todo mundo, obviamente que sim. Mas, cara, se vocês não fizerem esse trabalho aí que ninguém vê, você não vai conseguir o sucesso. Eles, ou quem quer que fale isso, não vai conseguir o sucesso que vocês têm hoje com a bunda sentada no sofá na sala de casa esperando cair do céu, né? Ou botando alguém pra A gente fazer. fala né? muito disso. O sol nasce... Eu não sei quem era que a gente Eu conversou falei esses pra você, dias. né? O sol ele pode nascer para todo mundo, mas ele não brilha para todos. Nasce para todo mundo, mas não brilha para todos. Porque tem gente que prefere ficar no sombreiro, sentado lá, esperando. Vinha a oportunidade dele e a gente sabe que se não agarrar como você fez, é muito difícil as coisas darem certo. E o mercado hoje ele é muito competitivo, vocês sabem disso. Então, Quem tá bem sobre o da sol... maneira que é vocês porque- estão, acho que vocês até acanham as pessoas. Falam, cara, não tem como montar alguma coisa por divulgação do nível que vocês estão. A gente fica... Eu sou extremamente Mas fã eu de sei por vocês. que Eu que o não conheci negócio dela tá vocês, com sucesso, tem mas eu sucesso. sou muito fã de vocês. O material de vocês é muito bom. E eu virei mais fã ainda hoje, depois de uma cena que eu vi aqui. Qual foi? Ela tava falando o nome dos lutadores do UFC, cara. Aí sim. Aí... Como? Normalmente as mulheres não assistem MMA, né? Luta. E você falou o nome dos caras aqui, eu falei, não é possível. E eles estão aí porque a gente gosta muito, né?
E ela falou o nome dos brasileiros todos, você falou o nome dos americanos também? Você Não, quer? Fala pra gente de eu novo aí o nome dos vi, brasileiros foi. aí, só pra gente. Minotauro, o Vitor Belfort, o Spider, né? O Anderson Silva e o Aldo, José Aldo do filme. Arrebentou, hein? Caramba! Ela sabe um pouquinho de Ela tudo. sabe muito, porque tem que assistir, tem que gostar. Porque, olhando, Mas você é muito assiste, bem amiga? feito, eles são muito bem feitos, Amiga, mas eu tem tenho que uma conhecer. coisa, eu leio muito, né, gente? Não, mas se vo- a Às vezes eu luta, não a luta, você assisto a luta, assiste? mas eu leio a Vê as notícia da luta. informações. Eu Eu leio já muito. assisto a luta. Eu já gosto Eu de não, assistir. não assisto muito, mas eu leio muito. Então, eu falo que eu consigo conversar de qualquer assunto Legal. com qualquer pessoa. Porque eu leio muito, né? Então, eu tô todo dia informada. É o meu trabalho, né? Não é tanto lazer, ler tragédias, mas tudo bem. É o que eu preciso fazer. Então, eu tô sabendo de tudo. O que tá acontecendo. Então, eu leio tudo. Eu acho que o Legal. Aldo e o Vitor moram na Flórida, né? O Aldo tem casa na Flórida, Aldo com certeza. também. Vitor tem academia. Spider, Califórnia, É ou isso mesmo. LA, se não me engano, ali, Los que é LA. Mais Angeles. playboy, né? Mais playboyzão. A gente podia ir lá entrevistar eles, né? E o Minotauro Brasil ainda. Vocês fazem cobertura desses shows, não fazem? Também. Porque eu acho que o ano passado, do início do ano, teve muitos, não foi? Foi o ano passado. Sim, foi. Teve vários eventos assim, né? E eu vi que vocês estavam botando quente em Tiver cima. lá, Muita. entrevista os Próximo artistas. Lulu Santos, vocês vão? Lulu Santos. Vocês bora. gostam? Olha mesmo. Vocês não Não, gostam? gente, eu Rock gosto. nacional brasileiro. Ou é o Às sertanejo? às vezes é mais difícil Também. pra eu ir assistir. A gente é dessa. Peraí, vocês são de Brasília, vocês são do rock nacional brasileiro. Para. Capital Sim. Inicial, Paralamas, essa galera, Lulu Santos. Não é meu estilo musical Não, preferido. não? Mas eu gosto. É sertanejo? Não, também não. Eu gosto mais de house, as musiquinhas mais. Ah, você é da A eletrônica. entrevista Ele é nossa da é eletrônica. mais- É verdade. Ele segurar é da pra- eletrônica. Curto tudo, né? Porque a gente vivia pra Pirinópolis, Goianense, então gosto de sertanejo também. Raiz, meu pai gostava muito. Mas a minha música, o meu estilo preferido é esse, mas eu escuto tudo. Pra eu ir nesses eventos é mais difícil por causa dela, né? Que ela é americana. Então ela não conhece nada dessas bandas do Brasil. carinha Vamos dela. conhecer, vamos conhecer. Mas Aliás, o Lulu Santos vai ser legal mesmo. É. Lulu Santos, chega aí, Joe. Vem conversar com a gente. Ele segue a gente. Ele segue a Que legal, gente hein? e ele fala Ele com a gente fala no com a direct. gente, é o e ele máximo. curte nossas notícias. Olha aí. Comenta. Caramba, que legal. Melhor, ele Ele é aquele- comenta. dá like, comenta. E fala no direct. É isso que a gente quer. Mais Ele ainda seguidores tá assim. naquele The Voice? Tá. Você vê, continua na mídia, é forte. Chega aí, Joe. Ele vai estar. É porque quando os caras vêm pra cá, eles vêm e passam muito rápido, né? Não, É, muito Ah, rápido. é Quando vai gente, fazer muito show, não rápido. dá tempo. Se É a gente porque não for também- lá no hotel fazer Mesmo o assim, podcast não dá lá, tempo. Muitas vezes muito não dá difícil, tempo. né? Porque Antes ou o- depois do show, coisa de 10 minutinhos, né, amiga? Porque geralmente 5 a Atlanta é uma passagem, tá? De quem tá indo pra Orlando, Miami ou vai pro norte, então eles passam por aqui, ninguém dorme, O fica pessoal um que faz dia, o dois staff aqui. deles não deixa falar com ninguém, a não ser que seja igual vocês, assim, que já tem uma relação, que aí abre uma agenda, né, pra você ir. Tem que ser uma Gente, coisa... tem que tentar. Atlanta Negócio também não a é, gente já não é pra tem, turista, né, cara? Ué, Ninguém não, você fica já aqui. sabe que vai dizer que não tem jeito, que tá Mas a muito gente corrido. insiste. É, E não é puxando, possível, né? querendo ou não queira, que eu já trabalhava na área, eu já Ela conhece muito conheço as produtor, né? pessoas, né? Então, eu consigo De pular um artista. degrauzinho ali, um pouco pezinho na frente, mas tá Tanto é que tudo... no Fantástico eu não sei qual foi o artista, não sei se foi a Taylor que vocês falaram, que o repórter eles só podiam fazer, eles limitaram a pergunta. Não, foi a Billie Eilish. Isso. Que eles limitaram a pergunta e na hora que foi Acontece. gravar ainda reduziram mais. E pra você ver que foi o staff, Eu cheguei a ele segurou. entrevistar a artista que a assessora falou, vou te dar 5 minutos, hein? Aí eu Nossa. falei, eu só preciso de 2. Aí ela, então tá, então eu vou te dar 2. Eu falei, tranquilão, vou no 2. Aí eu entrei, foi pro canal no YouTube, não era na rádio ainda. Caramba. E acabei ficando conversando com o artista lá 15 minutos, subi no palco, falei, De boa, né? Muita gente quer ir no camarim e às vezes a gente tem a possibilidade de colocar no sorteio, vocês vão ganhar um ingresso e o camarim, mas a gente não faz. Por quê? Depende. Porque- né? não depende da gente. O artista, às vezes, ele cansou, ele gripou de Miami pra cá, ou ele tá cansado. O que não é muito difícil, né? É, tá cansado. E tá embucetado. E às vezes Foi pra- embuceta ser na humano hora. normal, gente. O cara cansou, Não, e viajou o 9 artista. horas. Peraí, tem o ser humano Porra. normal e tem o artista, tá, É, gente? que é o Ele chato E tem pra o caralho. assessor. é o chato pra caralho. Não, e tem um assessor que é
Também pau no complica. cu, né? Pau no cu que a gente fala. Pau no cu, que a gente tá Não sempre são, mal-humorado vocês com são alguma coisa. ótimos. Você gosta, né? Não, Filha da não puta, fala dormiu de isso. calça jeans, tá? São. Mulher tá virada Não no Zé do são, bode. vocês são maravilhosos. Não, ó. eu falei alguns. Pelo amor de Deus, Não, não não, me queima a gente aqui. não. Alguns, vamos dizer, Gente, alguns. não é a Rádio Brasil Atlanta que tá falando. lá. Sou eu. Eu que tô falando. Vai lá. Nem o Chega aí, Joe Podcast. É o Gustavo. Hoje Por em isso dia que o Instagram dele é privado, ninguém consegue adicionar O meu ele, é porque na hora privado que também. xingar ele, não dá pra xingar ele. Eu tive lá que no privar Chega o meu, Joe né? mesmo, que é- Dá pra se fuder lá. Eu tive que Você privar é o o meu. ranzinza da dupla? Não, eu sou de boazaço. Não, ele não é, não. Sou de boazaço. Mas Talvez você... é o que fala mais merda, mas não. É? Mas é. Eu falo não. o que todo mundo quer falar, porque às vezes a pessoa fica polida de falar as Sem coisas. filtro, né? Uma É, coisa assim, mais... Tem a gente filtro, mas fala tá as tudo bem. coisas, mas tem uma coerência. Eu não falo muito porque minha mãe assiste, aí eu não consigo. Por exemplo, igual quando ela chegou lá, não posso falar. Fala o que você quiser. Sim. Ela manda mensagem de vez em quando pra falar do Gustavo tá falando palavrão não demais. tem muita expressão disso, porque, cara, acho que já foi a época disso aí. Tem gente, não é palavrão toda hora que você tem que falar, mas por exemplo, pra mim eu já cansei de falar isso. O palavrão é uma forma de você extravasar. Eu não considero o palavrão uma coisa ruim. Não, pô. Ele está intrinsecamente ligado na minha comunicação diária, assim. E na minha, então? Eu falo muito. Toda hora, a qualquer momento. Há pesquisas que dizem que quem fala palavrão é mais inteligente, né? Isso é verdade, será? Eu acho que sim. É, porque a gente fala o palavrão, mas não perde raciocínio. Tem gente que quando você fala, acabou. Ela não. Como é que é? Você soltou, se a pessoa não Não, entende. e eu- Você tá dialogando e manda um puta que pariu, a pessoa. Mas o que foi? O que tá rolando aqui? Não, o ruim do palavrão é pra você usar ele, pra você ofender as pessoas. Sim, que é muito pior. Quando você não tá usando isso pra você magoar, ofender alguém, Tá ele se tudo torna bem. apenas o seu jeito de falar, de se expressar, de extravasar, né? Então eu uso pra isso. Mesmo quando eu solto um usa filho da todo puta, dia, né, amiga? Eu não tô querendo falar que a sua mãe é uma puta. né? Mas quando você Não- fala, por exemplo, um pau no cu, soa menos pior do que você falar que o Tá cara é um bacana escroto. esse assunto, gente. Ó, Bem legal. Esse cara é um escroto. Aí você fala, porra, não, pau no cu mesmo. É mesmo linguajar e vambora. Mas eu não sou ranzinza, não, eu sou de boa, viu? Minha mãe tá assistindo. Eu sou nervoso só, então às vezes Vamos dá respeitar, uma. né? Tô brincando, eu falo palavrão também. Beijo, Minha mãe minha fala mãe, também, meu pai. tá tudo bem. Ele não fala aqui, mas fala pra cacete. Aqui ele não fala a carinha dele. Ele não fala aqui. Mas quando ele sai É daqui porque da cama. Eu tento dar um equilíbrio. Tento Mas dar um tem- equilíbrio Tá aqui tudo certo. pro Chega aí, Joe, entendeu? Porque, por exemplo, Mas vocês têm que aproveitar que vocês estão aqui, vocês podem falar. Porque não tem. A gente recebeu um casal aqui que ele tava doido pra entrar num tema. Mas aí ele ficou preocupado, né? A gente até entendeu. Porque eu falei, cara, a gente não pode ter mimimi. qual que era esse? Ah, não vou falar agora aqui, mas depois eu falo Vocês com elas estão que com o tema muitos não segredos. dava pra entrar no assunto. Ah, Mas- não, é assim, eu sei quem é agora. É porque é complicado, assim, a gente fala sobre tudo, mas é claro, né, a gente acaba virando figura pública quando você tem um negócio online pro mundo inteiro ver. A gente tem gente que assiste no Japão, no Portugal. A minha esposa é tudo tá lugar no advogada, mundo. ela fala, cuidado com o que vocês... Quando ela vem, ela fala que ela ficou olhando pra gente. Porque E o uma mundo vez tá gravado, chato. você esquece. É, Você gravou, o mundo tá caiu, chato, cara. Gente, Tem o coisa que não pode print, falar. o print é eterno. Ele falou, É. ela fala É isso direto. Cuidado, eterno. você olhando com o que vocês falam. E eu tenho muito, viu? Queria falar não, mas eu já falei. Eu tenho. caiu Chega na rede, muito print. já era. Chega muito print pra nós, assim, muito. Então, cuidado com as besteiras que vocês fazem por aí, que o povo manda print pra gente, tá? Manda print, manda vídeo. manda as coisas pra gente. Vocês tomam cuidado. Aqueles nudes lá, aqueles negócios que você fazia, hoje em dia não dá pra fazer mais não, cara. Eu, né? A carinha Ó, dele, eu, né? Você pode ver. Débora, era ele, Você pode, amiga. Olha aí, pega você o já tá celular. avisado. A carinha Negócio dele. de nudes. A carinha dele mandando foto. Não vou falar a palavra aqui, senão fica muito. Mas a Ei, Débora, ela gente, mas chega eu tudo lá tenho. na mão da Débora. Ei, meu Ela bem. não O povo solta. manda pra vocês quando quer sacanear alguém assim? De raiva?
Gente. Ó, posta a foto desse pinto pequeno aqui pra ele não aprender a mais me sacanear. Aí manda. Eu Puta, tenho que merda, coisa hein, que velho? se me sacanearem, Olha só. eu vou falar pra vocês, se me sacanearem, eu tenho coisas. Não, amiga, a gente não é pra Não precisa ficar com essa braveza toda. Tem Mas, ó, coisa. eu não mas vou tem, mandar pra ela pra Peraí, mas não tem ninguém pra sacanear a gente. Não, A gente claro, não tem ela tá inimizade brincando, com tá ninguém, brincando, graças tá a só Deus. falando assim, Só mas- enchendo o saco. Os recebe. prints são reais, mas... A gente recebe marido que tá traindo a mulher. Ai, meu marido. Ai, amante que toca... Não sei o Gente, quê. mas vocês Não, têm que pera aí, filtrar calma, muita coisa. hein? pausa. Pera aí, né? Pausa. Eu vou Pausa. precisar mudar de posição porque minha perna tá dormindo Tá, já. pode mudar. Muda aí. Então você tá me dizendo que tem uma mulher que tá sendo traída, que mandou pra A gente postou. Débora. Ah, vocês postaram? Calma, Ei, peraí. meu marido Peraí, tá vamos me ver traindo. Posta aí na rádio pra eu Não. acabar com a raça desse cara. Não. Não, é o já. cara Já que aconteceu vai também. chavecar outra pessoa na comunidade, esse cara é casado, e essa pessoa que ele vai chavecar tira o print e manda. Então é isso que eu tô falando. Cuidado com o que vocês fazem, entendeu? A gente tem muito print. Nós queríamos cara. fazer um quadro que chama Marietinha Fofoqueira. Não precisa matar a gente nem roubar o celular, porque tá Não. tudo na nuvem, tá? Não tem como, né? Já foi. Vou te Mas falar, a esse gente vai não- ser o quadro de maior Vai sucesso. acabar com a minha carreira. Não, mas não é Edu uma... gosta Isso de ver. não, Isso não- vai acabar com a minha carreira, não posso. A gente tem muita coisa, tem muita gente que também fala mal do outro ou de outra empresa pra querer fuder o outro, e isso a gente filtra muito. A gente sabe quando a pessoa é sincero e fala, olha, Quero realmente... fazer uma denúncia, né? Manda vocês. Esse Isso, cara, você olha assim... Esse cara não pagou, esse cara Isso vendeu aí, assim. Isso aí que ela isso, falou, eu aquilo. passei com essa mesma pessoa que eu acabei de falar. Então. Ele ligou pro cara, dono da outra companhia, que ele achou que eu ia pedir emprego pra ele, falou, ó, esse Contrata cara aqui esse tá me cara, não. roubando cliente. E eu fiquei sabendo depois que o cara é meu amigo, ele me falou, nunca trabalhei pra ele, mas ele me contou. Eu falei, cara, tem gente que é assim. Então, você tem que ter esse feeling, sabe? De saber. Teve outro dia também que foi um cara lá na rádio e ele não era brasileiro, ele era de outro país e ele chegou com um papel, aí ele falou, comprei um carro de um brasileiro e o brasileiro não me, quer me Amiga. fuder e não sei o quê. Não, você vai mano, expor, pelo amor de Deus. E quer me fuder e não sei o quê. Vou ligar pra doutora, vou ligar pro Pro advogado, ainda bem, gente. Tem uma equipe jurídica, tá, gente? Só queria Sempre. avisar vocês. Então não Ah, o cara achou que ele era o Procon. Vou e aqui outra, falar com ela pra elas... não Procon, ameacem a gente. A gente leva tudo pra polícia. A gente leva tudo pra polícia e pro advogado. Procon são elas viraram Procon. É isso que eu tô Não. falando, tô zoando, né? Vai, Cara, Ah, porque você não viu, ela mandou o e-mail, se ela falou lá com o pessoal do condomínio, o pessoal falou, não, pode ir sem contrato, Isso. sem romper Não, contrato. o que eu sem queria nada. falar, por exemplo, esse cara, de filtrar, de ter o feeling, tá? Esse cara foi lá na rádio. Não era brasileiro. Ele não é brasileiro, mas ele falou que comprou um carro de uma empresa X brasileira e me deu o telefone e contou a história dele inteira. Do A lado versão da, dele, do né? lado da Do lado da polícia. polícia. Nossa. Foi Da no poli- dia do no dia do café café da manhã. Olha só. Ou seja, Pô, o cara a tá falando chance lá da desse polícia. cara tá mentindo do lado da polícia, o que vocês acham? A chance de 0 a 100. Dele mentido lá do policial? Tá mentindo assim, contando a história dele Dando pro documento, ó, policial. esse aqui é meu documento, esse aqui é meu celular. Isso, deu tudo pra contando polícia. a história dele pro policial e pra nós. Para o policial ouvir mesmo, né? Já tava ali, não aproveitou, Não, né? ele pediu minha ajuda pra traduzir pro policial. Tipo, ele queria que o policial soubesse dessa história, entendeu? Tá, enfim, eu fui atrás, eu e a Sofia, a gente foi atrás, vamos pesquisar, né? Mentira, né? Porque eu falei, Mentira, né? às vezes tem um fio desconectado assim, você fala, peraí, eu preciso investigar Tem isso alguma aqui. coisa errada. E aí a gente investigou e o filho da puta era ele. A empresa fez tudo correto, A tava versão, tudo né? certo. A versão dele. Então, assim, gente. Mas cara de pau, né? Tem Do lado da Total, né? polícia. Total. E voltou depois. E voltou lá. Pra saber tipo se assim, vocês... Se E a aí? gente Aham. conseguiu falar... a gente, Se vocês não tivessem esse feeling de querer Esse filtro, ir né? a fundo, né, pra saber a verdade, Não você dá pra poderia se levar. dar mal também. Postar alguma coisa que não... Por exemplo, quando estourou a história. Sempre tem dois lados. A história sempre tem dois lados. E o certo. O 3. Ela tem O a sua seu, o versão, meu a e a minha e a verdade. verdade. É isso isso. mesmo. Quando estourou a história lá do casal, a gente estava começando a iniciar as notícias na rádio, né? Então, o WhatsApp naquele dia só dava isso, né? Nossa. Quem estava no WhatsApp sabia. E aí, o povo pressionando a gente, tipo assim, não tem mídia? Não tem ninguém, nenhum Vocês não veículo vão de falar comunicação. Vocês não vão nada? falar nada sobre isso? Eu vou falar o quê?
de áudio de WhatsApp, de fofoca de WhatsApp. Cara, E não dá, que velho. dia que o WhatsApp virou fonte de notícia? Me conta. Me fala. A credibilidade de vocês vai muito mais do que... E aí, o que eu né? fiz? Não Eu dá. peguei o muito carro, dirigi na polícia e falei, essa pessoa aqui, essa aqui tá presa? Tá. Por quê? Qual a acusação? Isso aqui, isso aqui. Isso eu falei, Nossa, a ok. gente foi na... Quantas Qual vezes que foi é na esse polícia? casal que você tá falando? Que molestou a criança, não? Porque teve um casal que tava abusando sexualmente de uma criança que foi preso também. Que a gente já noticiou desses casos da comunidade brasileira foram 3. Mas esse é o casal, que é o marido e a esposa, né? E aí, quando eu vi o bafafá e todo mundo pressionando a gente, eu já fiz um post falando assim, já estamos sabendo do que está acontecendo nos grupos de WhatsApp da comunidade. Vamos verificar, porque o povo parar de encher o meu saco. Falei, vamos verificar e assim que a gente tiver alguma informação, a gente traz pra vocês. Porque eu não vou ser leviana, irresponsável de pegar que todo mundo tá replicando, porque aí de um grupo pro outro, meu amor, você já aumentou a história em 20 vezes. O cara não só, sabe? Sim, é a comunidade inteira. Na A verdade, ca- vocês usam fontes oficiais, né, gente? Não dá Sim, não dá pra passar o cara me fofoca pra ligou aqui e frente. disse que alguém fez isso, eu vou publicar aqui. Não dá, mas eles esperam que a gente faça isso. Sim. Tipo, não tá vendo? Não tá vendo? Tô vendo, tô ouvindo, tô passando tudo pra ela, nosso grupo já tá. Mas a gente precisa investigar, a gente precisa fazer o trabalho certo, né, E gente? como é que é esse time de vocês, de quando vocês recebem pra confirmar? Deve ser um estresse, hein? É na hora eu já vou atrás. Na hora. Deve ser um estresse bem grande, né? Recebeu a notícia Nesse ali, caso, já a tem gente que... chegou aí na corte, chegou aí na polícia. Não, a várias gente vezes. acompanhou tudo. A gente foi na corte, fomos nas audiências, todas que tiveram até agora, e ainda vai ter coisa pra vir ainda, porque virá o julgamento, né? Que eles ainda estão presos, mas serão julgados, que ainda não aconteceu. As audiências que a gente foi, foram audiências que eles estavam pedindo fiança, né? Que todas foram negadas. Então agora vai vir o julgamento. Eu acho que vai ser o grande júri que vai ser aberto e tal. Inclusive, se vocês quiserem ir, estão convidados Porque aí estaremos lá. pra ir com a É uma gente. boa. Porque é diferente, E vocês sim. devem ficar tristes, né? Quando envolve brasileiros. Notícias, né? Notícia Ruins, ruim sobre... sim. Sim. É muito... Você quer noticiar só que o brasileiro passou em Harvard, se destacando no esporte, igual a brasileira, a filha da Marcinha, que ganha competição de Maravilhosa. jiu-jitsu maravilhosa em vários estados. A gente ama dar notícia dela quando ela ganha. A mãe dela manda pra gente, a gente posta com muito orgulho, com muita satisfação. Ela E- é uma boa pauta pra vocês. É verdade. Inclusive, mandem, gente, as conquistas e as vitórias Como é que e é o as nome coisas dela? que vocês fazem. Marcinha, depois eu te passo é. o contato dela. A filha da Marcinha ou a Marcinha? As duas. Marcinha e a filha da Marcinha? Chega aí, Joe, vai conversar com a gente. Ela faz o trabalho A família toda, o a marido família da toda do Marcinha também jiu-jitsu. são todos do jiu-jitsu, do Grace Barra ali de Eckworth. Tem que falar com a gente, pode a menina, mandar. a menina é campeã. Eles treinam aqui com o Fábio? Não. É o Fábio, o Fábio. Ah, É o marido da Marcinha. O Fábio Não. vai com o Fábio. Não, Não. o Fábio. Cunhado. Se for o Fábio, ele já vai vir aqui já. Eu lembro conhece. Não Ô, sei, Fábio. gente, desculpa se eu falei errado, Vem se é a família marido de toda da ninguém. Marcinha. Mais Gente, fácil. eu não Todo lembro o nome, mas a família, a Marcinha, Sim, o marido sim, e a todos. filha são pessoas incríveis e ela luta, a família toda, né? Luta muito bem e ela super se destaca. Então ela tá aí dando orgulho pra nós aí, a brasileira, né? Brasileira americana, mas é brasileira. Tá dando muito orgulho pra gente. É isso que a gente gosta de trazer, enaltecer nosso povo. E essa geração que nasceu aqui, então é a geração brasileira americana, né? Que a gente já tem aí policiais, a gente já tem o pessoal já tá super envolvido na Mas, comunidade americana. Só respondendo sua pergunta, sim, a gente fica muito triste. Essa semana tá super pesada pra gente por tudo que aconteceu. Ontem, né, amiga? A gente sentou uma de frente pra outra, né? Tipo assim, tava um silêncio, assim, a gente não... Sabe quando... Porra, que... Pesou, baque. né? A semana estranha, né? Foi uma semana até estranha. perguntei Não, e a pra gente ele. não consegue, né? A Falei, as gente- meninas vão vir, você quer confirmar? É, ele me perguntou Porque às mesmo vezes hoje. ficou sem, às vezes tá A sem gente tinha clima, que né? postar ontem, por exemplo, o show do Lulu Santos, umas coisas mais... A gente não tinha nem clima pra fazer isso, deixou tudo pra hoje, né? Pelo menos... Porque a gente balança, não tem como a gente não Sim. se envolver Sim. com tudo, tudo. A rádio é filho. Vem muito, eu sei que vem muita notícia ruim, até porque notícia ruim corre rápido, né? E todo mundo quer que todo mundo fique sabendo. Mas
Vocês querem pedir pra galera mandar notícia boa pra vocês também? Mandem tudo. A gente fala igual junto. Falaram junto. Gente, se tem notícia boa, mande lá pra Rádio Brasil Atlanta pra mandem gente ficar dicas, sabendo. alertas, o que você tá passando. E os perrengues que a gente puder fazer essa ponte, igual a gente fez, da moradora com o condomínio. Porque querendo... Sorry, gente. É a hora de pegar as Tranquilo. crianças. Hora de ir Tomara embora? antialérgico. Tomara antialérgico já. Mas enfim, se a gente pudesse essa voz, né? A gente faz muita questão de ser, né? Sim. A gente para o que tá fazendo às vezes para se dedicar a uma questão como essa, igual teve essa dos ratos, né? A pessoa com uma criança pequena morando numa infestação de ratos e não podia mudar porque não tinha como pagar a multa do contrato, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente tá para fazer a diferença mesmo, pro bem, né? E às vezes a pessoa não sabe do direito que tem, né? Não. Ela, eu não sei se era o caso dela, mas às vezes ela não sabia que ela tinha o direito de Como chega brasileiro, requerer gente? essa Chega brasileiro todo dia, corte né? do contrato. Vocês são o elo, né, dessa galera nova que chega. O Muita pessoal gente chega. chegando. E o mais legal... Não, É por isso que elas estão ali onde elas estão, já é na frente da Fala então Bentley. um pouco. É, porque todo mundo chega, você imagina. Tô Chega na frente da num Bentley. lugar desse enorme, o cara olha stand de raio, coisa que a pessoa não tá nem... A maioria, acho que não vou falar a maioria. Tem vocês, né? Vocês acham Mas brasileiro que são chega, importantes. vai pra lá, não sei como é que é o esquema de contrato lá daqueles condomínios ali na Bentley, mas eu acredito que seja um pouco mais flexível pro imigrante, eu né? creio que sim. Porque vai muito brasileiro recém-chegado pra lá. Eu fui buscar muita gente E ali o brasileiro é na um povo que paga certinho, né? A gente paga... Todo mundo, assim, tenta manter ali o nome, né? Pelo menos Porque é o que pro americano tem, né? aluguel aqui, não sei, né? É uma coisa, eles já querem pro brasileiro, cara. Paga aluguel a vida inteira. Então o cara chega aqui, é a primeira coisa que põe medo na pessoa é o aluguel, né? Não paga que o cara vai te despejar aqui. Mas aí a gente volta pro negócio do medo, né? Quando você chega aqui, você já é avisado. Ó, lá no Brasil você ficava sem pagar aluguel 3 um ano meses, ia pra brigando na justiça. ação, no Aqui, pau se lá. tu passar um mês, tuas coisas vão parar na rua. Sim. Então, o brasileiro paga certinho aqui, né? Coitado. Deixa no ar. Eu acho que paga, né, gente? Paga, aqui paga. Lá de vez em quando vem um aqui reclamar aqui de um que ficou devendo lá no Brasil. A gente não dá nomes, não, mas. A gente também tem muita informação. Vocês pra você, recebem gente. muita coisa, né? Muita. E da gente? Feedback Aquela. só positivo. Pois é, gente. não queria falar não, mas Conta aí. Rádio Conta Brasil, uma que eu te conto uma. Atlanta tá mal falada. Tá não, só tem, não tem um. Não. É, foi um prazer. Eu sou gente. fã É verdade, de receber vocês, vocês cara. aqui eu achei Obrigada, muito legal. Muito obrigada, obrigado isso por é vocês muito terem bom. vindo. Obrigada a doado vocês o tempo pelo de convite. vocês, que vocês são bem ocupadas. Né? A gente Quando eu sabe disso. posso, eu entro nos ao vivo lá, boto uma. Você foi hoje, você te viu hoje. Eu entrei, eu vi hoje O o Dr. da Carlos. Jauana, eu vi do doutor. Eu acho que o dos ao vivo eu só vi esses dois hoje. Mas sempre que eu posso eu olho. Às vezes quando eu tô dirigindo ou quando eu tô sem fazer nada, claro, né? Porque todo mundo aqui é muito bisado, como diz a goianada. Cara, a gente não tem tempo, é impressionante, né? O tempo aqui passa muito rápido, né? Qualquer atividade que a gente faz, come 2 horas, 3 horas. Como que faz para anunciar? Vamos falar de business agora. Isso. Para anunciar na Rádio Brasil Atlanta, vocês querem deixar o telefone para contato? Vocês querem, claro, né? Falei muito, gente, eu falo uma desculpa, Não, tá? tá ótimo. E Não, amiga, desculpa a Sofia continua. também, porque às vezes eu acabo falando tanto e... Não, né? eu tô de boa, porque daí eu apareço menos. Eu falo muito mesmo, sorry. Fala aí, Sofia. Não, no próprio Instagram tem o nosso link, né, amiga? Lá tem o WhatsApp, lá você fala, anuncie na rádio. É só clicar e falar com a gente direto. Rádio Brasil Atlanta. Rádio. Bom, olha, tá vendo? Você tem que falar. @radio.brasil.atlanta no Instagram, né? Instagram. Pelo amor de Deus. E né? no nosso site www.radiobrasilatlanta.com, Brasil com Z, né? Isso. Estamos Nossas redes. É isso, Vai amiga. deixar o telefone? Você sabe o telefone? Não. 678. Não, olha, vai falar errado. Aí você fala os 3 e eu falo os últimos. Não! Não, gente, nem A gente não sabe o nosso telefone. tem no número peraí. aí. Eu também É não que lembro. agora, antes a gente usava o nosso pessoal. Ah, não dá, vocês não têm sossego, cara. Era isso. Aí agora temos um só da rádio.
Pra poder direcionar, porque senão isso daqui Porque não a para. proporção de crescer não tem jeito, né? Vocês estão ali tentando, daqui a pouco vocês vão ter que desgarrar as coisas, não vai ter jeito. Ah, minha internet não tá funcionando. Não, amiga. Por isso que seu telefone não tocou. Tá no Esse é o silencioso. alarme, né? Tá no silencioso. Bom, se vocês querem anunciar aí o business de vocês na Rádio Brasil Atlanta, entra no Instagram aí, que ela já falou. 678-243-0202. 678-243-0202. Esse é o WhatsApp. É o WhatsApp E esse da é o rádio. mesmo Pode número para ligar mandar a também. notícia boa também. Tudo. Quer Você que tá ganhando falar mal de medalha alguém, na manda lá. competição. Prints de nudes. Coisas boas. Tem muita gente. Não, prints de nudes, não pra gente, que a gente quer ver vocês nudes. Eu preciso explicar. Prints de vocês fazendo coisa errada dos outros fazendo, só pra gente guardar. A gente não vai explanar Não, pra pra ninguém. A gente ninguém. só quer A saber gente só da vai história. guardar. Gente, eu não tô pedindo nude, pelo amor de Deus, me manda nude, não. Que meu marido mata vocês, tá? Pode você falar isso. Eu tô pedindo. Ela entrou em desespero. Eu tô Não, pedindo pedi foto de nude. prints, porra, os prints das merdas pra gente Não, guardar. gente. É isso. Não quero print Pra de macho, não, pra pelo amor de divulgar, Deus. pra divulgar os terroristas abusadores. Como é que chama agora? Os molestadores? Não, é o... Mas é engraçado. Tem um site, né, que mostra até quem são, né? Sim. Se você tem perto Tem um um aplicativo, vizinho seu, né? Engraçado esses dias que, assim, quando a gente expõe, né, certas coisas, assim, da comunidade, a gente já foi ameaçada. Nossa. Processo aqui não tem pra vocês tomarem, né? Não tem. Eles podem te processar? Eles podem processar vocês aqui? Difamação, alguma coisa? A liberdade, essa lei de liberdade de expressão, Expressão. principalmente do jornalista, que é muito séria, muito levada a sério. E a gente anda dentro dessas regras que, Que a aí gente, vocês podem que nos pôr que- permitem, legal, né? legal. Fazer as coisas. Mas a gente recebe ameaça e tudo, mas assim. Nossa, sério? É. Vou pegar você aqui na saída aqui, tô te esperando aqui. Mas na- assim, lembrando que tudo a gente leva para nossa equipe jurídica e a gente vai pessoalmente na polícia com as prints, mensagens, tudo, né? que e vem. a gente faz um report, tá? Então nem tentem. Tem que tomar cuidado. Agora já falou que é do lado do Minas Empório ali, tem que ficar ligado agora. Porque... Mas a gente tem câmera em tudo, atrás, na frente, a câmera Não, de e só entra áudio, na rádio, se marcar o horário com a gente. E temos também Vocês também não amizades ficam ali. atendendo todo mundo ali, não, né? Não, é- e a gente tem contato direto também com o pessoal da polícia ali, que tá Tão sempre na sempre de olho área, com a então a gente tem... É por isso não que é a gente o fez o zap nosso deles café não, da mas a gente manhã, tem o a contato gente- direto. O pessoal visitar vocês ali no horário do almoço, o horário que mais tem polícia ali é no horário do almoço, né? Café da É, manhã e vira e também mexe, ali eles é vão bem lá tomar um cheio, né? cafezinho. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Cara, Porque vocês não têm precisa, né? sossego nem pra trabalhar, né, cara? Mas eu tava contando alguma coisa. Você ia tava falando sobre essa questão da ameaça, da liberdade de expressão, que vocês podem postar. Tava falando de nudes. Ai, meu Não, Deus. para, a gente não me manda pelo amor Não, pelo amor- de não volta Deus. esse assunto, Não, eu não não. quero nude, não gosto. Enfim, eu ia falar alguma coisa que era importante, assim, contar pra vocês, que ia ser legal, assim, pro conteúdo. Daqui a pouco Mas, eu venho. desculpa, gente, eu sou assim. O Leandro também é assim, ele se não falar na hora, ele vai Eu lembrar. perde o- Eu tenho amanhã. TDAH, né, gente? Como que eu consigo cuidar da família e ter um trabalho paralelo? Ele fala assim, às vezes, pô, você me cortou, eu tava lembrando de um negócio importante, aí lembrou só na semana Será que você seguinte. tem também? O meu TDAH? problema é que, assim, se eu tô desenvolvendo um assunto aqui, falando alguma coisa, Cortou já pra era. explicar uma coisa que eu quero falar, e se ele me corta, eu começo a falar alguma coisa e eu, tipo, 5 segundos já é o suficiente, já pra mim, pô. Acabou, perdeu. Esse é o que eu tava falando. Eu também. Mas aí eu gravo o que ele fala. E pode ver que às vezes volta e eu falo pra ele, ó, você tava falando. Aí ele é verdade. Você tava falando, era sobre isso mesmo que eu tô te falando Ai, eu aqui ia agora. contar alguma coisa legal. Você tava falando sobre a liberdade de expressão, que vocês andam direitinho dentro da norma e vocês podem publicar. Você tá me olhando, Não sei, amiga? se você me fala alguma palavra que me volta a lembrar o que eu tava Amiga, falando, eu tô aqui, que era... tava rindo horrores de Ela tava você. falando sobre a liberdade de expressão, que você recebe muitas coisas e você posta. Aí Eu vou pegar esse travesseiro e vou bater na sua cabeça. Não tô lembrando. Não, o melhor de Fugiu. trabalhar com a Débora é que às vezes a gente tem umas bobeiras. De tanto tempo ficar junto. A gente uma olha pra cada outra e faz, a gente começa a ter ataques de riso. Mas depois passa e a gente fala, vamos fazer não sei o que lá, vamos, é mais um projeto. Esse ataque de riso dura 1 segundo e depois a gente foca no que a gente tem que fazer. pensa, volta às duras penas, né? É isso. Sabe como é que é?
Bom, mas enfim, se eu lembrar, depois vai ficar em off, gente, desculpa. Porque... Então sigam a rádio pra pegar a sua... Quando você lembrar, você posta nos Mas stories. era uma coisa legal que eu ia contar, que a gente viveu, assim, com a rádio. E... Se você lembrar, anota pra você contar no dia que a gente for inverter aqui a... Boa. Vai ser legal mesmo. A gente tá pensando em alguém. A gente já tá pensando nisso faz tempo. Quando a gente for contar nessa história, como é que vai ser? Porque a gente não pode um sentar de um lado do outro. Pode, mas é muito mais legal se tiver gente pra conversar. E essa foi uma ideia maravilhosa. Se você tá assistindo até agora, nosso podcast, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. Curtir, compartilhar. Deixa um muito comentário importante. também. A galera deixa. Não Né? vai, Fala, não vai Sô, xingar, fala aí, não, Sô. que vocês vão ouvir também, viu? Não, A gente não gente. falou mal de ninguém dessa vez, não falamos de dessa vez política. Vocês têm Então... muito hater, gente? Tá acontecendo? Não, é né? só quando fala de política e... Falou que Lula ladrão, Bolsomínio, aí começa. Então não vamos falar nessa. A gente não vai falar nada Porque a gente quer muito like, política. tá, amiga? Like, Se compartilha. inscrevam no canal, apoiem, gente. É muito legal, né? Não, Gente, e não custa porra nenhuma, é Nada, de graça, de não vai graça. quebrar o dedo. Vai lá, clica Né? e pronto. Já A gente olha lá, Eu amo em a gente podcast que vê eu falo teve palavrão, o porque eu não tô na engajamento. minha rede falando. Na minha rede eu não Ah, falo, né? sim. Eu sou super séria. E é o que move a gente, né? Eu sou super séria, mas quando eu vou assim, eu acho legal eu ir igual aqui no podcast, onde que eu possa ser um pouco eu você. mesma, né? Você pode assim, expressar, né? A Sim. pessoa conhecer o seu lado que ele não tem acesso. Né? Às vezes a pessoa não vai gostar, né? Mas tudo bem. Que só vê a pessoa Ai. séria, assim, falando lá nas notícias, enfim. Mas por isso que a gente se completa, entendeu? Porque aí eu sou mais tímida, ela já fala mais, então eu fico aqui. Só no. Não, amiga, não fala isso. Pelo amor de Deus, Pelo amor não de passa Deus, vergonha. não. Se a gente estivesse perto, eu tava chutando a Você perna dela. você foi pedir foto de nudes. Não, amiga, você pediu nude. Gente, eu sei. Vocês conhecem, eu sempre dou rata. Rata, vocês sabem, né? Essa expressão. Sim. Você não sabe, amiga? Da rata? Não. Dá uma bola fora, dá um. Deu um mole, vacilo, deu mole, né? Deu mole. Não, é fazer. Pagar Ninguém um São mico. Paulo assim. fala deu rata. Não, é goiano Fala fala. muito. São Paulo não. A gente fala, tipo, eu sempre dou mole. uma rata. Toda vez que eu vou ser entrevistada, eu dou uma rata. A gente fala, faz falou parte, merda. já faz parte, né, da Débora. Não, mas Jeito tá tudo Débora bem, de amiga. ser. Você, Dá você uma se rata. controlou, foi bom. Como me controlei? Parabéns, foi ótimo. Ó, Não. foi ótimo. Foi bom demais. Eu quero parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem, que eu acho maravilhoso, incrível e ajuda muita gente. E agradecer por vocês terem aceitado o convite de vir aqui Ter doado o hoje. tempo de vocês e a gente espera que esse vídeo alcance as pessoas e elas possam acessar mais vocês e verem o elo que vocês trazem para a nossa comunidade, que é muito importante. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite e sucesso pra vocês, né? Muito Obrigado. sucesso. Só não desistam. Nunca. Pedras vão jogar, Ah, buracos vão Ai, aparecer. Eu falei com ele, eu falei, bichão, Mas enfrenta, gente. Vambora, enfrenta. porque Não, O caminho tem é umas tortuoso. pedradas, tem uns altos e Eita, baixos. e tem uns e- caboclos que quer puxar tapete, mas vocês continuam mesmo Tem. assim, tá? Vai nessa. a gente vê que alguém, a gente faz os posts, aí a gente vê que o pessoal ali tá seguindo a gente fala, ó, copiaram a gente no post. Fizeram igual. Falei, é bom. que a Eu gente passo tá- por isso todos os A dias. gente tá seguindo de exemplo positivo, né? Vamos desabafar um pouquinho? Eu passo por isso todos os dias. Eu cuido toda a parte de design da rádio. Todas as artes, tudo. Aí a Débora fala, você viu que te copiaram? Aí eu, ai meu Deus, de novo, né? Mas é bom que vê que você tá gerando É o que eu conteúdo, falo pra né? ela. Eu odiaria ser a pessoa que copia. Que merda, Que bosta. cara. Que merda de cabeça que Gente, você tem. contrata, me contrata, Sabe? contrata a rádio. Eu mandei pra ele, vi o post, falei, olha só, não, eu olhei todas as publicações, não tinha nada. Nada parecido. Aí falei, ó, começou a usar a partir da data que a gente fez faz. isso. Quando a gente fez isso, ele começou a fazer bem parecido. Bem parecido. Falei, cara, é bom. Falei, o que é bom Queremos- tem que ser É copiado. bom Nomes. ser copiado. Eu amo ser copiada. Ser referência Sabe é por muito quê? bom. Porque eu não sou a pessoa que copia, cara. Cara, você pode me falar de tudo, mas você não sou. Eu sou a original. Né? Não eu, né? Nossa. Mas... Eu adoro a Débora. A Débora faz assim. Você faz de conta que você é um cliente. Ela fala. Aí você fala assim, então, mas se vocês fazem a arte, Eu faço tudo. faz eu. o design, aí ela faz, claro que a gente faz.
Faz, né, Sou? Aí eu Vamos dar um jeito, né? falei, você já falou que faz, né, amiga? Agora eu vou ter que Ela fazer. que faz, né? Vocês fazem? Fazemos, mas faz? Eu faço. Não, e eu Legal. faço, tá, já falou agora, amiga, mas tá tudo bem, a gente faz. Vamos, bora. E assim vai. Legal. Mais uma vez? Não. Não? Gente, vocês não cortarem, não para, não. porque Gente, eu não paro, não. compartilha, curte, se inscreve, comenta. Isso aí. O que a gente faz online? Essas coisas Toda aí. vez que a gente Vocês- pede pra vocês, de tudo. nos ajudem. A gente conta com o apoio de vocês e obrigado pela audiência, galera. Até a próxima. Um beijo. Beijo! Quem assistiu até agora, deixa o coraçãozinho aí embaixo, hein? Que a gente Dá vai like, saber que você viu até o muitos final. likes, muitos. Beijo.